Fala galera, beleza pura? Frivaldo Shoa, retomando aqui nosso podcast, Omega Cast, hoje trazendo aqui uma galera de peso, tá certo? A gente vai falar sobre diversos assuntos dentro da clínica, dentro dos projetos da clínica. Praticamente vão ser 2 podcasts por mês, onde a gente vai fazer vários cortes para dar uma humanizada mais no nosso Instagram e vocês ficarem, digamos assim, mais íntimos dos nossos grandes profissionais, beleza? A gente vai conversar sobre tudo, sobre carreira, sobre conteúdos da área, tá certo? E hoje a gente tá aqui com o nosso colega Darien, a Milka. Se apresente aí, Darien. Tudo bom, galera? Meu nome é Darien, sou médico aqui da Omega. Sou médico especialista em medicina do esporte, gosto de atuar mais na área da nutrologia esportiva, né? Tenho pós-graduação em emagrecimento e obesidade, que é a área também que gosto bastante e que foi o que me trouxe aí para a medicina do esporte, né? Legal. E tu, bichão? Bora lá, grande Amilca. Sou Milka Ribeiro, sou nutricionista, formado pela Universidade de Fortaleza. Estou cursando atualmente uma pós-graduação voltada justamente para o desenvolvimento e interpretação de exames, parte de performance, emagrecimento e bem-estar em geral, que é a minha área de atuação e a minha preferência de pacientes também. Não tendo nenhum tipo de problema também com atender pacientes mais voltados para performance física, questão de atletas ou alguma coisa nesse sentido. Show de bola. E você, minha gata, quem é você? Eu sou a Marília, hoje eu atuo diretamente no setor financeiro e também no setor comercial da clínica. Então, praticamente, faço de tudo um pouco lá, mas meu foco realmente hoje é o comercial. Pois pronto, galera. Apresentado aqui, como é que vai funcionar? Toda vez que eu vier com os participantes, tá certo? A gente vai deixar um copozinho aqui da Ômega com alguns assuntozinhos, a Marília vai puxar um dos papelzinhos e a gente vai debater sobre o tema, tá certo? Esse copo tem história. Vai lá, poxa. Vamos lá. Uma letra linda. Pronto. Começou, inclusive, para ti. Frivaldo, fala um pouco hoje dos projetos que a gente tem na clínica, o que é o Projeto Sênior, qual a vantagem e qual o diferencial dele para essas mentorias que hoje a gente encontra. Pronto, bora lá, galera. O que seria o projeto de carreira ou plano de carreira para nutricionista, treinadores, médicos, agora fisioterapeutas, biomédicos e enfermeiras dentro da clínica? A gente tem um espaço onde a gente treina vocês para o mercado, em relação à precificação, planejamento financeiro, vendas, tá certo? A profissão de vocês é uma habilitação para atuar dentro do mercado de saúde preventiva, ou saúde no geral. Porém, uma ferramenta muito forte que vocês têm que aprender a usar para ter sucesso na profissão se chama vendas, tá certo? Psicologia de vendas a gente dá na nossa mentoria, identificação de perfil comportamental, não tem como vender igual para todo mundo, é impossível. Pessoas têm hábitos, vidas, poder financeiro, ambientes diferentes, ambições diferentes, então não é só preço. A gente viveu isso na pele, eu e a Marília, a gente começou a estudar o mercado de Fortaleza, foi até bom ter acontecido isso agora que a gente está indo abrir em São Paulo, porque a gente viu que nosso produto em si não adianta, não tem como você fazer uma ação social. A gente vai até debater mais disso aqui um pouco, porque a nutrição em si, você pode dar a consulta, mas para um indivíduo com baixo poder aquisitivo financeiro conseguir fazer a dieta é complicado. Porque proteína é cara, alimentos de qualidades boas é caras. Preparar um alimento com um bom preparo mesmo a nível de temperos e algumas gorduras boas, é complicado você bater isso aí. Ver exames de sangue, né, identificar aquilo ali. Se for preciso usar algum medicamento ou algum reparo também, é caro. Então, uma coisa que eu senti na pele, queria muito ter feito isso. Abrir aquele plano do Ômega por assinatura. Entre aspas, a gente tentou por 3 anos, foi? Do Prime? O Prime? Sim, foram 3 anos. Foram 3 anos que a gente tentou o Prime, que era um plano por assinatura. Era muito difícil encontrar um público, não era nem que ele conseguisse entrar, mas um público que a gente visse que ele estava conseguindo alcançar o resultado alcançado. Então, a gente viu que a prescrição, ela precisa ser totalmente adaptada ao poder aquisitivo de quem vai pagar por ela. E é o que a gente sempre fala, né? Tu mesmo nas consultas, tu monta lá a dieta, né, amigo, da galera na hora para perguntar se está viável financeiramente, né? Chegou e falou que teve algumas pessoas que, caramba, bicho, como é que eles não conseguiram fazer dieta desse plano, né? Eu passei por 2 situações muito específicas que realmente me gerou preocupação. Porque faz o investimento, busca a clínica, mas aí na hora que você já dá... Pela minha linha de trabalho, já é algo mais voltado para a realidade do paciente. E se o paciente não chega para mim, amigo, eu quero comer salmão, camarão e lagosta. Então eu não vou passar esse tipo de alimento. Se o paciente não chega para mim, amigo, eu gosto de comer cranberry, goji berry, amora e mirtilo.
Se a pessoa não chega com essa demanda, que são alimentos mais específicos de um custo mais alto, se a pessoa não chega para mim pedindo isso, então, vamos trabalhar com o básico. Proteína, frango, carne, peixe, ovo, morreu. Outros tipos de fonte de carboidrato, o mais básico, macarrão, arroz, batatas e etc. Aí o que foi que aconteceu já mais de uma vez? Infelizmente, a gente chega, recebe o paciente, e aí a gente pega e monta um planejamento em quantidades. Na hora que diz, preciso que o teu café da manhã tenha 2 ovos, um pão carioquinha e, sei lá, 2 fatias de queijo coalho, em gramatura. Aí a pessoa pega e diz assim, não, é porque essa quantidade de ovos para mim por dia não tem condição. Aí eu, não, tudo bem, então vamos tentar oscilar com frango? Ah, não, frango tá muito caro o quilo. Tá. Ah, não, pois vamos tentar, e vamos para outros cortes, então, não vamos pro peito, vamos para sobrecoxa, vamos para asinha, vamos para coxinha. Não, para mim não dá, ainda fica esticado. Caramba. A gente fica meio que perdido porque eu não tenho como oferecer uma alimentação decente, saudável, adequada em níveis de sódio, etc. Até para buscar a estética que a grande maioria busca, né? Então, voltando, a gente tentou se organizar dentro do mercado de Fortaleza para tentar fazer uma ação mais popular, porque eu fui estudar renda per capita da cidade, né? Quanto era o faturamento financeiro dentro da maioria das famílias de Fortaleza, e mais de 74% sobrevivem com 2 salários mínimos para um público de 5 pessoas na família. Então é complicado quando você para analisar assim, poxa, o salário hoje está quase R$ 1.500, vamos arredondar para R$3.000, certo? Só o poder aquisitivo que a gente botava no plano, se você for fazer uma consulta a R$150, já é 5% do faturamento geral da família. Uma pessoa vindo, mais a parte alimentar, mais a academia, entendeu? Quando você vai ver isso aí, muitos vêm, não falam que não dá. Sim. E eu perguntei, meu Deus do céu, nosso produto é bom, certo? Se a galera realmente se interagir no grupo, falar com a gente dá o suporte, dá o direcionamento, por que esse povo não tá tendo resultado? Fui falar com alguns que eu tinha mais intimidade e a resposta foi essa. E já é uma coisa que a gente tenta fazer uma adaptação. Uma adaptação. Um ponto importante é que o nosso público, ele não é feito de atletas. Então, a gente pega pessoas totalmente normais. Quando a gente faz algo pensando muito no poder aquisitivo, como o amigo estava falando, se torna algo tão restrito que o próprio paciente ele não consegue dar continuidade. E ele sempre vai sair chateado porque ele veio em busca de um resultado, ele recebeu um protocolo que, querendo ou não, é muito difícil, porque é uma pessoa normal, quer uma alimentação normal, quer se sentir bem, não precisa de uma restrição tão grande, e ele sai com uma visão de maior desconforto do que necessariamente de um paciente que ficou satisfeito com o produto ofertado. E frustração, que foi o que aconteceu. Então a gente está remodulando tudo. Projeto Sênior hoje, nutricionista, que a gente está pegando alguns de algumas universidades bem renomadas aqui, por indicação, eles entram cruz, né? Então a gente ensina a vender, eu marco de perto, se chegassem e perguntassem assim, qual a diferença da Ômega para todas as outras mentorias a nível país, dentro de nutrição? Todas as outras, elas entregam sim conteúdo, isso é fato. Mas monitorar e disponibilizar o espaço para você praticar, ser monitorado aquilo, cara, não tem. Então, tipo, se vier, entrar, fizer exatamente o que a gente está orientando, acontece. Tu indicou aquele menino agora, o Will, que entrou. Sim. Né? Fera pra caramba. Mas é extremamente capacitado. Porque assim, uma coisa é a gente botar o nome da gente na reta e botar a mão no fogo por alguém. Outra coisa são pessoas que você já conhece, que você teve um grau de convivência durante o curso e olhar e dizer assim, ó, esse cara é bom. Esse aqui dá pra ficar. Esse aqui a gente vai ter que ver. Aquele ali já não rola. A gente vai vendo. Porque não adianta, invariavelmente, é o nome da gente que tá em jogo. Só que o nome da gente é mais de boa, porque a gente consegue ser responsável por nós mesmos. Mas a preferência sempre tem que ser o paciente. Sim. Não quer que adianta a gente ter um melhor profissional do mundo se o cara não presta um bom atendimento, ele não responde o paciente quer tirar uma dúvida, ele não tira, o paciente manda uma mensagem, o cara não fala, o paciente às vezes só quer um feedback para saber se tá tudo correndo bem, manda a foto, o cara visualiza e não responde. Isso pra gente não funciona. É complicado. Ele entrou, já até um áudio que ele mandou assim, foi 2 dias depois. Ele, Frios, cara, muito obrigado. Fazendo exatamente o que teve na primeira aula, eu já consegui agendar 8 pacientes para a semana que vem. Eu, caramba, que massa. Aí ontem teve uma aula pro amigo dele que ele indicou também. Assim que saiu, tem uma políticazinha, uma das ferramentas que a gente usa entre feed, stories, né? Para captação e conversão. Ele pegou a dica, o bicho é muito esperto, cara. Na hora que eu tava direcionando pro Thales, mostrando o passo a passo lá, ele entrou, falou, pegou. Falei, você não tinha explicado isso aqui, eu preste atenção. Ele saiu, mandou um áudio assim que ele falou, ei, mano, deu certo, consegui agendar um casal. Eu, caramba. Então, tipo, agora é arrepiar. Porque a gente sai, não tem nenhuma universidade, eu não vi, e é porque eu rodei.
Quantas vezes a tua universidade te incentivou, teus professores, a botar a tua própria clínica e empregar outras pessoas? De cabeça, Os professores. eu conto nos dedos. Eu não vou citar nomes, mas foram só 3. Na graduação inteira. A grande maioria ou é induzindo para concurso ou trabalho CLT. Vale ressaltar que a maioria dos profissionais, eles são treinados para buscar a segurança. Sim. Quando ele entra na clínica, o nosso foco é como que a gente mostra para ele que a segurança ela só se vem com a liberdade. E a liberdade só se vem com o trabalho. Então, lá é um ambiente onde ele é totalmente propício para o crescimento de qualquer profissional. E alguns profissionais até estranham, porque eles saem, se formam para trabalhar para alguém. E lá não. Lá eles são 100% livres para produzir para eles Eu mesmos. tiro por ti. Quanto triplicou? Quanto aumentou teus pacientes depois que tu entrou quase 6 meses de clínica? A gente, já para contar um pouco da história também, né? Recém-formado, me formei agora, completou 1 ano em julho. Assim que a gente se formou, eu e minha namorada, nós nos formamos juntos. Um beijo, sou linda. Noiva. Correção. Tô cobrando por ela. Não é cobrando por ela. Estão vendo, né, amor? Tô cobrando por ti. Não é uma pressão, mas quando é o casamento... Sério, os padrinhos. Assim que a gente se formou, a gente precisava dar um tempo, porque os últimos 2 semestres foram muito sacais, foram muito puxados. E é normal que seja. A gente ficou 2 meses no Canadá. Nessa época eu já trocava ideia com o Frivaldo para poder ver o curso de captação que eu faria quando eu voltasse. Fiquei um tempo de férias para poder esparecer a cabeça de fato. Quando foi janeiro... Foi no final de janeiro, foi no final de fevereiro, né? Começo de fevereiro. Que teve a mentoria, aí eu peguei e fomos, tanto eu como a Sofia, nós fomos para lá para poder fazer toda essa parte. Nessa época, eu já tinha alguns pacientes, mas era pouco, contava nos dedos. E aí eu peguei todas essas técnicas de mentoria, de captação e tal, e abordagem, melhorar essa parte, porque eu sempre fui bom de fala, mas eu sempre fui tímido. Então, estar aqui para mim hoje é um grande avanço, porque não é muito fácil me tirar de casa. E aí, nesse processo, peguei, saí e fui atender em outra clínica. Fiz toda a mentoria, fui atender em outra clínica, massa. Já saí do que eu tinha de 6 pacientes, eu fui para 25. Foi bom. Dos 25 pacientes que eu tinha, entre idas e vindas, alguns retornos, aí apareceu a oportunidade para eu ir para Ômega. Aí não, beleza, eu conheço o Frivaldo e tal, tinha oportunidade de ir para outras clínicas, optei por não ir, porque se era de eu ajudar alguém, que tinha que ser alguém que eu conhecesse. Fui estagiário da clínica, se era para eu dar, entre aspas, um passo atrás para dar 2 para frente, tinha que ser por alguém que valia a pena fazer. Então foi por isso que eu fui para Ômega. O motivo era simples esse, entendeu? E aí, a partir desse momento, eu cheguei lá com mais ou menos uma listagem, que eu passei até para Maria e para o Frivaldo de pacientes, para poder fazer as marcações e tal, com os contatos. Era cerca de 20, 25 pacientes fixos, fora o pessoal que oscilava, né? Ia, pagava consulta única, etc. Isso 15 de maio, foi uma segunda-feira, foi o primeiro dia que eu atendi lá. De 15 de maio até hoje, sábado, 7 de outubro, eu estou com 65 pacientes. Excelente. E eu não tenho tempo de fazer captação, eu não faço. O pessoal vem, é orgânico. Eu tenho outro telefone, que é o que fica à disposição no Instagram. Sim. O pessoal vem e é orgânico. O pessoal vem, pergunta quanto é. Lógico, alguns são curiosos, alguns não respondem. Mas ainda assim, a taxa de conversão é de pelo menos 50%. E a taxa da galera que fala já vai É bastante. uma das coisas que eu converso muito com a Marília. Às vezes a gente fica trocando ideia, porque, tipo, a gente tá remodelando o espaço todo agora. Lá no finalzinho a Marília vai falar o que é que vem de projeto. Mas a gente sabe que a gente entrega, entendeu, bicho? A galera que entra lá dentro, a gente não vê como um número que entrou para pagar uma mensalidade e o percentual breve. A gente quer acompanhar a carreira. É massa a gente ver a galera crescendo, comprando carro, comprando apartamento. Sabe qual é o ponto que eu tava pensando nisso aqui agora? Todos os problemas que a gente teve com pessoas que entraram e não se deram bem foram quebra de expectativas das pessoas. Sim. Elas achavam que a gente iria fazer por elas, quando na verdade a responsabilidade é 100% delas. A gente dá o direcionamento, além do direcionamento, a gente dá o espaço para assistir o que a pessoa tá fazendo, mas a gente não pode perder e fazer é por o que elas. eu tô dando em toda a mentoria agora, né? Eu assisto muito podcast, então eu pego muita dica. Eu só gosto de assistir podcast daquela galera que já é bilionária e tá ativa. Por quê? Já me vejo lá. Pode ser também. Isso aí pra mim não interessa. Eu gosto do game. Para pra pensar. Os caras tudo bilionários. Pra que os caras estão saindo da casa deles pra ir dar entrevista e ainda continuam no jogo se dinheiro aplicado agora não é mais problema? Então não é pela grana, é pelo game. Então, por exemplo, é o que eu falo pra todos. Vou fazer agora com um amigo, que eu pergunto pra todos agora, justamente, que são as turmas novas, o Will. Cara, bateu perfeito. Chega na hora ele olhou assim pra mim. Cara, faz sentido. Que é o que seria? Tu já joga videogame, não joga? Já chegou a jogar muito, né? Eu também vou entregar a minha idade. Eu finalizei Mario Kart. Até Atari. Mas joguei Mega Drive, Sonic, Shinobi, Gran Turismo, Win Eleven. Não era nem FIFA Soccer, né? Que na época lá. E era uma sensação legal você jogar um jogo e Need for Speed e falar pro seu brother, cara, consegui finalizar. Tu conseguiu finalizar em quanto tempo?
Beleza? Tu pode jogar esses jogos? Hoje em dia não mais não. Eu tenho Game- um videogame lá parado. Qual é o outro lá? God of War, né? God of War. Chegou a finalizar? Também, o nome? God of War. Aí, assim, Me sinto quase um norte-americano, meu amigo. Chegou a finalizar? Quais jogos que tu chegou a finalizar? cara, eu sempre fui mais de futebol. Do futebol. Então era essa parte. O que é que eu quero falar, velho? Qualquer um pode jogar esses jogos aí, porque todo mundo tem acesso, é só comprar. Sim. É o que eu pergunto por eles. Mas, por exemplo, se tu pegar a nossa vida como um jogo, quando ele acabar, quando ele finalizar, finalizou o jogo da vida, acabou o quê? Tua vida, tá certo? O tempo que vocês passam olhando pro jogo dos outros, se comparando, tudo aquilo consome muita energia, a gente deixa de focar na nossa vida. Exatamente. Cheguei pro Will, peguei e falei, Will, quantos nutricionistas tem em Fortaleza? Aí ele olhou assim, acho que tem vários. E quantos o Will tem? O Will. Então só tu pode fazer o que tem que ser feito pra tu. Não tem como tu tirar da responsabilidade, passar pra mim e eu ser o Will. Tu concorda? Então vai fazer o que vai fazer, tem que ser feito. O problema é que tem uns que devido ao ambiente familiar ou até condição financeira, não vem capacidade mesmo tendo toda a ferramenta e estrutura ali. Porque para pra pensar, irmão, você se forma, a gente sabe que a maioria das faculdades de nutrição são particulares, então tem um investimento. Eu não tô falando só do investimento de mensalidade, certo? Tempo, deslocamento, alimentação. Algumas vezes, quando vai fazer algum trabalho, vai ter que ter um investimento X ou Y ali também. Durante 4 ou 5 anos vai depender de como tu fizer as tuas cadeiras. Quando tu sai, tu tem que botar na cabeça que tu já tá devendo aquilo ali, seja pro teu pai ou não, tu tá devendo mais de 100 mil. Tu começou devendo. Tu acha mesmo que o salário de 2.800 vai servir pra alguma coisa, que é o piso da categoria? Mas é muita falha de uma grade Sistema. acadêmica direcionar a molecada pra isso. E outra, assim que você se forma e se habilita, tu recebeu o diploma. Não paga não, CRN, pra tu ver. Ainda tem isso também. Tem isso. Então era pra ter também uma campanha que eu falo, porra, até o primeiro salário, até o primeiro emprego, até a primeira fonte de renda, isenção, mas tem que comprovar que tá trabalhando no CRN. Porque senão também o que vai ter de gaiato tentando passar. Exatamente, teria como fazer. Mas é o que eu falo, aí quando entra a gente dá todo direcionamento, que aí o camareiro pegou e falou, acha que só tá lá dentro da marca, no ambiente, eu não tenho que fazer nada, eles vão estar aqui. Cara, não, é um time de futebol, tem um técnico, ele treina todo mundo. Se o cara não fizer gol, é banco, irmão. E se for péssimo na temporada, tchau, irmão. Vai pra outro time, duvido tu ir pra um canto melhor se tu não rendeu aqui. Dificilmente os outros times Começa a sair pingando. começam a sair pingando. Sair pingando é a primeira coisa que a gente, tipo assim, todo mundo que a gente que é autônomo, assim, cara, tava numa clínica, aí foi pra outra, aí foi pra outra, aí foi pra outra, aí foi fazendo isso aqui. Aí o paciente X foi, aí você recebe o paciente de outro colega da área e o cara vem escatitando. Diz assim, o que ocorreu comigo também, invariavelmente, lá na clínica. E aí me deu problema, me deu dor de cabeça, porque o paciente chegava todo queixoso, e a gente não sabia o que fazer, porque era um paciente que já vinha com uma má vontade prévia. Não conhecia, ou então não conhecia o trabalho, não conhecia nem a clínica, vinha de outro estado, vinha de outro local, e disse assim, não, é porque eu já sei como é que funciona a nutrição. Eu cansei de pegar isso já. Não é porque eu sou da área da físio, eu sou massoterapeuta, eu sou não sei o que, eu sei como é que funciona a alimentação, é só bater proteína e tá resolvido. São os macro. É só bater as nutrição, proteínas é e só tá isso. resolvido. Eu vou pegar aqui meu whey, tu vai só me dizer a quantidade que é pra eu tomar e dizer assim, não, então, deixa eu te dizer uma parada. Minha dieta base, ela não trabalha com whey protein. Pronto, o cara já abre os olhos pra mim desse tamanho. Como é que eu vou bater as proteínas? Eu digo assim, por isso que é o meu trabalho, não é o seu. Exatamente. Buf. Você vai bater a proteína comendo. Proteína se bate com comida. Por que é que eu vou onerar um paciente que não tem necessidade de ser onerado de uma forma extra? Eu sou muito mais a favor de você pegar e comprar um manipulado, mandar manipular uma parada que pra ti vai ter Que é muito mais micro, né, em cima de exames ou em cima de direcionamento. É uma coisa em cima que a gente direciona porque proteína é o meu trabalho. Eu sou nutricionista, eu tenho que fornecer fibra, proteína, carboidrato, gordura. É o meu trabalho prover a saúde do paciente. E o próprio nome já diz, é um suplemento alimentar. Só que você tem que ter uma base, né? Só se encaixa em casos específicos. Por exemplo, médicos. Eu atendo muitos médicos particulares, são muitos amigos meus. Um abraço, galera. Obrigado aí, viu? Aí, muitos amigos meus são médicos, confiam no trabalho. Aí sim eu recomendo o whey. Porque, por exemplo, tem um paciente meu recente, Guilherme Mororó. Ele é cirurgião. Ele chegou, disse assim, cara, o rapaz é um crânio extremamente inteligente. Ele faz toda a residência dele em São Paulo e tal. Tá aqui agora de férias. A gente fez o acompanhamento dele, vai ficar híbrido aqui e lá, quando ele voltar de férias. E tem no planejamento dele whey protein, barrinha de proteínas de marcas específicas. Por quê? Porque ele não tem tempo. Ele é um cara que entra numa sala de cirurgia, ele pode ficar 3, 4, 6, 8 ou 12 horas. Sim, sim. Então, num caso desse, aí a gente trabalha com whey, porque é necessário. Agora, o cara que trabalha de home office passa o dia em casa.
Sala, quarto, sala, cozinha, banheiro. Sala, quarto, sala, cozinha, banheiro. Qual é a justificativa que eu tenho de entregar o whey protein pra esse cara? Nenhuma. Eu acho que é só pra bater a foto, pra dizer que tá suplementando alguma coisa. Mas sabe, o que é o mais assustador, eu tava falando com a Marília, teve uma das turmas que a gente fez, eu tava diminuindo no treinamento, e eu questiono muito a galera. A mentoria perguntando pra caramba, dando direcionamento, fazendo a galera pensar o que é que pode ser melhor, o que é que realmente eles querem. Mas teve uma criatura que terminou a mentoria, a coisa que mais... O que é que essa galera tá fazendo nessa faculdade? A criatura não sabia prescrever dieta. Frivas, me ajuda a prescrever, eu não sei ainda. Tu tem algum curso pra me indicar? Como assim, mano? Não, cara, eu fiquei assustado. Porque na minha cabeça, será que é só pagar e passar? Puta merda. Eu tô falando, mas tu tá falando o quê? Montar mesmo o plano, mesmo com os aplicativos que tem. É, Frivas, é porque o caramba, eu não, cara, não tem condição de tu entrar agora, não. É muita sacanagem. Passe Eu não sei se é insegurança ou se é só... Não, a pessoa realmente não sabia. É aí que entra a parte do sênior e você conseguir ter uma boa indicação. Aí entra todo o background, né? Parte familiar, porque tudo é postura. Então, como é que tu vai indicar alguém? Porque tu vê a postura dele dentro da faculdade. Então, você consegue na faculdade ver um cara que tá indo lá pra terminar as cadeiras, ou um cara que tá indo se dedicando pra caralho, Pra ser. por mais que seja tímido, por mais que tudo, mas um cara que ele tem interesse. E aí a gente, tipo, eu tô na Omega desde 2019 como paciente, né? Então já passaram diversos nutricionistas lá, já vi muita gente de CEO, sênior. Tem cara que chega lá, não tem a postura de um cara que sabe vender, Sim. mas dá o estalo. E tem cara que chega lá achando que vai ser vendido sozinho e nunca vai dar o estalo. E esse cara, ele sai insatisfeito. Mas em uma coisa que sai incomum em todos, ninguém sai pior do que... Isso aí não tem nem perigo. E outra coisa, galera, vai ficar até sobre aviso aqui depois, qualquer coisa aí que bode jogue num corte. Hoje, pra você entrar na Ômega como sênior, vai ser estilo no banco antigamente. É só por Convidado. convite ou indicação. Pode ser o Papa vindo, a gente vai analisar pra ver se vale a me pena. perturbar, viu, negada? A gente tá entregando, certo? A gente tá fazendo a galera recém-formada, dentro de 6 meses tem um faturamento, trabalhando sentadinho, 5, 6 horas ali, entre 12 e 18 mil reais. Vocês sabem qual é a... Eu já falei, né? A renda de Fortaleza, de 74%, é de 2 salários mínimos para 5 pessoas. Então, quando vocês entram dentro de um patamar desse, com investimento, minha Nossa Senhora, que chega a ser nem imoral, mas chega a ser ínfimo para estar lá dentro, por tudo que a gente dá e pela expansão que vem como carreira, como estrutura, a gente tem que fazer a coisa funcionar de uma maneira perfeita. Tem que estar lá dentro quem quer crescer. Porque a nossa profissão é o quê? Servir. Se nem eu sirvo pra mim, imagina pros outros. Nem só por isso, né? Mas a gente tem toda uma equipe que faz qualquer profissional conseguir. E às vezes, por muito tempo, a gente se frustrava demais, porque a gente se doava demais e o profissional ele não conseguia. E a gente ficava pensando, será que a gente tá errando em alguma coisa? Será que o erro é nosso? Será que a gente tem que falar mais? Ao ponto que o Frivaldo chegava sábado à noite para ir conversar com os profissionais para ver por que eles não estavam rendendo. E é 100% quebra de expectativa. Porque se a pessoa entra e ela tem uma outra visão do que se trata do projeto, parece que vai consumir muito mais da gente que tá lá dentro para fazer funcionar do que era preciso. E quem entra para fazer dar certo, com as informações necessárias e com a assistência correta, Então é isso, ó, entrou lá, vai performar, tem que ser convidado, indicado, tá certo? Não adianta. Então, assim, e de verdade, sinta-se lisonjeado ou lisonjeado se realmente for indicado, porque realmente você tem potencial, certo? Não entra mais ninguém lá que não viva a o profissão, projeto. tá certo? A gente se frustrou demais, conversei muito com um amigo, com o próprio Darem, que voltou no gás também aí. Te quebrou mais de 50 quilos, tu quebrou, não foi filho da mãe, no começo lá do... 2020... Sem cirurgia. E agora em 2023, 62. Ou seja, o cara sabe e trilha. Ó, todo mundo que você for atendido lá na clínica, o cara viveu o propósito. Ele chegou no ápice da forma física dele. Então ele sabe ir lá porque ele viveu a experiência. Alguém que só leu, eu sempre brinco, cara, não tem como tu ensinar alguém a dirigir se tu só leu aquele livrozinho da autoescola, tu nunca dirigiu. Tu pode ter a teoria que for. Não tem jeito. Como é que tu vai ser guia turístico de uma cidade se tu só pesquisou pelo Google? Também não dá, É velho. muita significação com o paciente. O paciente percebe que a empatia do profissional é diferente. Então, a maioria deles chega pra mim, tipo, caraca, vi tua evolução. Tipo, te admiro, quero ser que nem você. Então, isso dá um estalo, né? E eu sei por tudo que eles já passaram, Fala que nas eles coisas vão da- passar.
e o que é que eu passo até hoje. Da Que é mentoria. um processo muito. Porque tu entende, né? Tu Exatamente. vivenciou isso. Vivenciou, a galera vira fã, é o que eu falo. Os teus pacientes são teus pacientes, não é porque tu é só formado, a galera admira teu jeito. É a pessoa acima da habilitação profissional. E a gente Os só... teus também, entendeu? Então, no momento que te trocarem ou te trocarem por preço, o paciente nunca foi teu. E a gente só segue um protocolo se for feito pra alguém que a gente confia. E a gente só confia se a gente admira. É engraçado que tem pacientes que, antes de iniciar um protocolo, doutor, o que é que o senhor usou no seu processo? Aí eu converso, né? Explico o que é que eu já fiz, mas por que funciona comigo, por que não funcionaria com ele. Então isso também dá pro paciente a sensação de segurança, né? Pra iniciar um protocolo. Então, para encerrar aqui essa primeira pauta, Sabe, rapidinho, só o que eu queria falar é que todo profissional que entra na clínica, ele não é só um profissional lá dentro, ele não é só um número. Tanto é que a gente está reformulando toda a estrutura e o design da própria clínica, porque os nossos profissionais lá dentro, eles não estavam mais satisfeitos com a nossa pegada. nossa pegada. Então, um dos principais pontos da nossa mudança, como a gente está abrindo lá em São Paulo, a gente mostrou a estética que ficaria lá. E muitos profissionais lá de dentro, muito massa, inclusive o Amilcar, gente, tá muito massa. E aí, conversando com o Frivaldo, a gente parou para ver que, caramba, os nossos profissionais, eles gostam do espaço, os que estão lá dentro estão performando, eles estão gostando, mas o que a gente pode fazer hoje para que eles fiquem ainda mais satisfeitos? E aí, conversando, o ponto principal da mudança de identidade da Ômega, das cores, etc., foi justamente esse. Os pacientes dos nossos profissionais, eles estavam sentindo uma falta de identificação com as cores, com o jeito que estava realmente o espaço, e o ponto principal é a satisfação de quem está lá dentro. Porque tem os pacientes do consultório, que vão dizer que eles vão de 45 em 45 dias, mas os profissionais lá de dentro estão diariamente. Tirando foto com espaço. E tipo assim, pra mim foi difícil pra caramba. Porque eu que Pegada fundei, preta. eu gostava das cores e vivo e tudo. O que me fez realmente aderir isso aí foi, primeiro, quem comanda a empresa é o gosto do seu cliente. Comanda. Não é que eles vão ter a gestão. Você analisa se aquilo faz sentido, pega um feedback, e se eu mudar, vai ser melhor? Vai, ok. E o segundo, só por motivo de curiosidade, a logo não mudou, as cores vão mudar. Depois pesquisem a primeira logo da Apple. Pesquisem, a primeira. Foi uma das coisas que eu olhei. Se o Titio Jobs aceitou, quem sou eu com o nome de Frivaldo? A gente tem até que fazer um novo. É, a gente tem que fazer. A gente tem que... Cara, absurdo. É, tipo assim, não tem nada a ver. Então, tipo assim, a gente tá mudando realmente de acordo com o feeling de cada cliente. Uma coisa que eu aprendi pra melhorar a gestão na empresa. A gente é muito aceito à mudança. É, E o quer nosso saber... parâmetro é a satisfação de quem tá lá Exato. dentro. Quer saber o que é que tem que mudar? Não Pergunte. deduzo mais. Pergunte, velho. Isso vale pra todos. Tipo, quer saber se o seu paciente tá gostando? Pergunta. Durante, pergunta de verdade o que é que ele gostaria que mudasse, não esperasse o retorno. Isso já faz toda a diferença. E, pra encerrar esse primeiro bloco, era isso que eu vou reforçar de novo. Só se entra hoje na Ômega, porque a gente sabe que a gente entrega. Entrou 6 meses, você já tá outra pessoa. A Menos. nível... Depende de pessoa para pessoa. 6 meses é tempo mais do que o Foi suficiente. uma aula. Até menos. Menos. Até agora, Eu só até precisei de uma mentoria. Eu precisei de 5 horas só. 5 horas. Mas porque quando tu veio pro ambiente agora é As pessoas são assustador, diferentes né, também. porra? Até por causa do projeto que a gente tem junto agora. Não, mas Ele tá falando da primeira mentoria. Sim. lá atrás, é porque assim, é aquela coisa, não adianta tentar, isso é até uma coisa importante que eu sempre passo para os meus colegas e pacientes que estão cursando nutrição. Vocês vão se formar um dia e prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Não é para se medir pela régua dos outros. Cada um é cada um com seu cada qual. Cada um tem sua história de vida, cada um ok, tem seus Vilar. problemas e cada um tem suas valias e desvantagens. Sempre levem isso em consideração. Pressão é um privilégio. Só te pressionam se tu tiver alguma coisa para entregar em troca. Do contrário, não esperam nada de ti. Ah, eu me sinto pressionado. Excelente. Bota isso debaixo do braço, utiliza como combustível e vai para cima vencer sua Significa vida. que você é útil, né? Exatamente. E todo mundo só cresce assim, cara. A gente é desse jeito. O crescimento, ele requer esforço. Não tem como. Tu cresceu como na vida? Foi 100% com... Deitado. Entendeu? Foi maravilhoso. Você tem que viver a experiência. Então, para entrar na clínica, é sobre convite, é sobre indicação. Se sintam lisonjeados. A gente vai fazer um projeto massa. Tá vindo muita coisa nova que a gente vai falar. De verdade, a gente agora, eu e a Maria, a gente alinhou tudo. Tá vindo coisa É nova. todo um ecossistema. todo um ecossistema para facilitar a vida de quem tá lá dentro. Facilitar a vida de vocês, que é um plano piloto que a gente já vai começar também em São Paulo. E depois a gente vai papocar essa expansão, porque realmente, literalmente, a gente mudou a visão do mercado. E eu vou falar mais pra frente no final o porquê, tá? Bora para o assunto. Misterioso. Segurar a audiência. Emagrecimento e ambiente. E aí? Vamos lá.
Quem vai Pra fazer vocês as dois. honras? Emagrecimento e o ambiente, a pessoa com... Esse tema ele já traz aí a processo e uma das coisas que é a gênese, né? Então a obesidade atualmente ela é considerada uma doença multifatorial, né? Então o ambiente ele influencia muito em como seus hábitos eles vão ser realmente propagados, né, ao longo da sua vida. Então esse ambiente ele influencia desde a infância, né? Sim. Então é como você falou, esse ambiente aí também pode te impulsionar a ter uma postura diferente para negócios, para tudo. Então aquele negócio do pai e mãe que são concursados, aí o cara quer procurar isso. Mas também pai e mãe que são obesos. Então o cara tem um exemplo diferente em casa, né? E além disso tem os fatores genéticos, hormonais, né? Só que a gente sabe que hoje em dia esses fatores são um pouco mais contornáveis, mas nada contorna muito o ambiente, a postura que a pessoa vem propagando ao longo do tempo. Porque é uma coisa comportamental também. Então é um dos fatores mais difíceis da gente tratar isso, porque é uma coisa que precisa também da vontade da pessoa, né? Porque 90% das vezes a gente pega o paciente que está acima do peso, não necessariamente em grau de obesidade, mas só o fato de estar com sobrepeso, a pessoa já chega, faz toda a organização e tal, aí invariavelmente, quase todos eles, a primeira pergunta que fazem é: estamos organizando aqui o planejamento, televisãozinha aqui, a gente está montando, explicando como é que funciona a fisiologia da parada, por que é que tem que ter aquela gramatura de proteína, por que é que o carboidrato a gente vai oscilar para poder ter a questão da quebra e acumular menos água, etc e tal, mostrar, fazer a boa e velha explicação, né? 1 grama de proteína, Sim, 1 grama de carboidrato são 4 quilocalorias e 1 grama de gordura são 9. Sim. Não, mas é porque me disseram que era para cortar carboidrato. Não interessa o que te disseram, tu procura um profissional e vai atrás de alguém para te ajudar. E aí, assim, o pessoal pega e diz assim: não, beleza, a gente monta toda a organização e tal, massa. Aí vira pra mim e diz assim: beleza, Nutri, gostei de tudo, e quando é que eu vou poder fazer minha refeição livre? Vou poder tomar uma cervejinha? E eu não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. A maioria dos meus pacientes já sai com a recomendação da refeição livre. Por quê? Porque é uma coisa voltada para o comportamental. A questão é que não pode ser feito avacalhado, nem pode ser feito de qualquer jeito. Refeição livre não comporta sorvete, não comporta fritura, não comporta açaí. Vai depender da pessoa, mas refrigerante normal, fritura e sorvete são 3 coisas que meus pacientes não têm acesso pela minha dieta. Não com minha anuência. E eu tô ciente que de vez em quando vocês querem me enrolar. Sabe o que eu queria ver, inclusive, com o Darren? Eu vejo que hoje em dia na internet todo mundo é médico especializado em obesidade. Então todo mundo fala sobre isso. E a obesidade, ela não é um padrão estético, físico. A obesidade, ela é uma doença. Sim. E o ponto que eu vejo, Darren, que eu queria ver até contigo, é que, eu acho, tá? Se eu estiver falando besteira, podem me corrigir. O primeiro ponto do obeso se tratar é ele entender que ele é obeso. E muitos, às vezes, se negam, acham que estão só sobrepeso. E eu queria ver como é que o paciente, ele consegue ter esse tipo de diagnóstico, é uma conversa, ele tem que ir no psicólogo. Qual é o primeiro passo para uma pessoa que acha que está no sobrepeso entender que ela está obesa e que ela precisa de um tratamento? A gente tem métricas, né? O IMC é a mais básica delas, claro que ela não comporta todo mundo, porque tem gente que realmente Vai depender da tem um composição. padrão diferente de composição corporal, mas em regra, 95% da população se enquadraria no IMC como uma métrica para a gente diagnosticar. Então, ele mesmo tem sobrepeso, obesidade é 1, 2, 3, 4, mórbida, né? Então, como uma métrica, isso daí é diagnosticável tanto pelo médico como pelo nutricionista, educador físico, por ser uma métrica que é de fácil medida. Então, a obesidade em si, ela é facilmente vista a partir dessa métrica. Só que aí, a obesidade, ela é meio que uma coisa que é uma consequência do resto, né? Então, quando a gente vai fazer uma abordagem num paciente que ele tem a obesidade, assim, no fundo, ele sempre sabe que é obeso. Sim. Então, ele fica realmente se negando a verdade, na maioria das vezes. Mais uma negação, É né? mais uma negação. Porque E o medo de julgamento. O medo Porque no de final das julgamento, contas, a galera pega e diz assim: Hoje tem muita tecnologia e acesso à informação muito rápido. Inclusive em redes sociais. O que eu vejo é isso. Quando você vai fazer dieta, seja para qualquer indivíduo, o nome dieta já é pesado. Um dos motivos do tipo de atendimento da Ômega ser multidisciplinar, treinador e nutricionista, é justamente para induzir mais o indivíduo a sair do sedentarismo, ter uma vida mais ativa do que restringir a nível alimentar. Cara, eu não sei o que é isso. Nunca me especializei, bicho. Mas os meus melhores resultados foi conseguindo tirar uma galera da obesidade. Mas pelo acesso à consultoria, eu respondia de domingo a domingo. Então me tornava muito próximo. Eu começava a fazer parte do ambiente daquela galera.
Porque pensa assim, por que que um obeso normalmente se nega a ser obeso? Normalmente, a família é obesa. Normalmente, tem um pai ou uma mãe. Então, se o Estado natural. é o estado natural. E mesmo que não sejam, tem uma vida desregrada ou sedentária, principalmente a galera mais antiga, que é a galera... Pô, passava o que na propaganda antes? Era Marlboro, era Johnny Walker, Ah, Keep Walker. Hoje em dia você não vê mais e tal, mas antigamente a galera era charmoso fumar. Hoje essa geração é até mais ativa. Vocês vão ver que vai ter até um número menor de obesos nas próximas décadas. agora Isso aí. que também é uma coisa que tu sempre fala. A galera mais antiga era uma galera que fartura era geladeira cheia. Era porque muitos passaram pela seca do 15, bisavós, avós. Então, tipo assim, o que era vencer na vida? Era ter a mesa cheia ali pra Geladeira cheia. menino bonito é menino gordo. É. Então, quando você chega, É. você tá Tipo, por começando... exemplo, até a minha avó. A minha filha. Sim. Madi, você tá começando a entrar na fase de puberdade. E quando você chega e olha pra sua mãe, não sei o que, a mãe pega e fala, tão lindo do bico da mamãe, não sei o que. Poxa, tudo bem, velho. Mas na puberdade, explosão hormonal, fase de estirão, a criatura ainda tá obesa, tá errado, irmão. Sabe por quê? Obesidade é algo que tem que se tratar muito rápido. Quanto mais velho você fica, mais e sedentário, estragado, maior estado sarcopênico. Certo? Então você vai perdendo o motor do carro, você vai se aproximando da morte. O sobrepeso é de gordura, é um tecido inflamatório. Aumenta a resistência à insulina, tu perde densidade óssea. E o principal, é impossível, o Dário sabe do que eu tô falando, você ter uma cabeça extremamente saudável, sabendo que você tá em déficit com o corpo. Não dá, irmão. Pode morrer falando. Na hora que você vai se deitar, que você se olha no espelho, você sabe, porra, tem alguma coisa errada. Eu só tenho que ser adulto e pedir ajuda para pessoas que eu admiro. É outra coisa que eu vejo no mercado. Não adianta você que é obeso ou obesa ir para um profissional Que passe a mão na sua cabeça. imbecil, prepotente, certo? Retardado. Vá para um cara que você admira, que viveu o processo, que ele saiba do que tá falando. Porque é muito fácil. Mas é obeso, quer emagrecer, fecha a boca. Não é assim, caramba. Se fosse. Tem um aniversário, tem uma ceia, o cara tá obeso, Consegui. aniversário de 3 anos, né? Com parceiro ou parceira, seja lá com quem for, vai viajar. Olha, estou de dieta. Comida é 21 lazer, dias, né? né? Faz parte, irmão. Então como é que a gente programa? Tá sanduíche de frango com creme de ricota. Ah, Itália. na Itália. Em Veneza. Do ambiente mesmo. Hoje em dia você vai se reunir com pessoas, geralmente você se reúne onde? É, vocês se reúnem pra comer, vocês se reúnem pra beber. Ou pra beber, ou pra comer. Então são reuniões que elas realmente a comida acaba sendo... E quando tu diz que não, Questão da refeição livre. quando tu não, uma restrição de ambiente, uma restrição social. Exato. Aquilo pra ser, como é que eu posso falar, durável, cara, tem que ter um Precisa se porquê adaptar. muito grande. Mas muito grande. Tipo assim, qual o motivo que eu tô fazendo todo esse sacrifício de limpeza de ambiente e de mudança, tá certo? Uma das coisas que eu falo muito com a Marília, cara, é difícil, certo? Comparando a minha realidade, eu tive uma base de amigos e uma base familiar assalariada. Então, tipo, só em você pagar as contas já era motivo de riqueza. Eu vim ter uma cabeça, cara, eu posso mais. Tipo assim, muito batom, né? quando eu comecei a namorar com a Marília, a gente começou a... Cara, dá pra ir muito além. Entendeu? Eu não preciso passar o mês trabalhando pra ver que tipo de conta eu vou pagar e se eu pagar tudo, caralho, me garantir. Não, velho. Só que eu tive que fazer uma limpeza de ambiente. De velhos amigos, entendeu? Tipo assim, tá entendendo o motivo que eu tive? Tipo assim, cara, eu quero mais, eu quero agora dar prioridade à minha família, eu vejo que eu consigo ficar muito melhor. Fazendo uma analogia com obesidade, que tipo de amigos De ambiente. ou de ambiente eu posso reduzir a comunicação pra eu conseguir chegar? Isso tá me incomodando, caramba. Entendeu? Tipo assim, eu visto a roupa, eu me sinto mal, não quero ir pros cantos, só vou com camisa escura, entendeu? Não vou pra... É... Mas, de novo, Porque você é a ovelha negra. Né? Ovelha Você é a negra. pessoa que tá fazendo tudo diferente, apesar de gostar da presença dele. Ou então aquele amigão, né? Ei, cara, besteira, você aceita desse jeito, fica assim, importa a gente curtir, tá aqui perto. Exatamente. Tá aí nessa conversa, depois é o que eu mais digo pros pacientes também. Em processo de emagrecimento, não é porque todo o meu ciclo de amizade eu preciso deixar de mudar com meus amigos? Não precisa. Mas você precisa levar em conta também que você tem que ser... A palavra egoísta, ela soa muito pejorativa normalmente. Mas então não vamos utilizá-la. Você só precisa ter simplesmente um senso de autocuidado apurado. Não é ser egoísta, é você ter um senso de autocuidado apurado. É muito simples. Na hora que tu infartar, na hora que tu tiver que fazer um stent,
Na hora que tu tiver que fazer um transplante de fígado, porque tu tá com esteatose hepática, porque teu TGO e TGP, que são marcadores de lesão hepática, tá lá em cima. Na hora que tu tiver que fazer um transplante de pâncreas, na hora que tu tiver uma hepatite, na hora que tu tiver todo esse tipo de problema, quem é que vai pagar a conta? Sim. É o teu companheiro de copa, é o teu amigo de McDonald's ou é tu que vai ficar numa O cama de máximo que eles vão hospital, fazer é um assim, print, botar nos stories, estou contigo. Melhoras. Amigo, melhoras. É por isso que eu gosto muito de falar. O primeiro passo é a mente. Porque você pode até não se sentir bem, você pode até querer comprar outra roupa, mas você precisa entender que o processo ele é doloroso, que tudo Exatamente. que é desconfortável não necessariamente traz resultado, mas nada do jeito que você tá É a vai primeira coisa, exatamente o que a Maria Não falou. adianta você adiar, porque a conta vai chegar. Para de romantizar, isso não é fácil. Já tem que entrar na cabeça, não é fácil. Cara, não é fácil. Então, se vai entrar, é literalmente um dia após o outro. Com a cabeça e corpo, tudo. Com a cabeça e corpo. Até chegar a um patamar que isso vai fazer parte da sua vida. E você vai ver depois de um tempo, pensar, meu Deus, o que é que eu tava fazendo na minha vida? Sim. Olha a vida que eu tô agora. Caramba, entendeu? Pensem nisso. Não vão na onda de mídia analfabeta funcional. Da mesma forma que você é influenciado pelo ambiente, depois de um tempo você influencia o ambiente. Exato. Então, por exemplo, em todos os meus processos de emagrecimento, eu notei que à minha volta, todas as pessoas estavam fazendo alguma coisa para se tornar mais saudáveis. Então, por exemplo, nesse último processo, criei grupos com amigos que acho que mais ou menos 20 amigos voltaram a praticar atividade física, me pedindo indicação de nutricionista, me pedindo indicação de personal. Então, pessoas que estavam numa vida ali sedentária viram que era possível, que eu, que não tinha nada além deles, além do meu mindset, do que eu queria mesmo, do foco que eu queria, conseguir, e eles poderiam também ter uma vida mais saudável. Então, mesmo no estado de obesidade mórbida, consegui, atingir resultados que nem eu mesmo acreditava, e depois eu comecei a propagar isso para pessoas, né? Então, à sua volta, você consegue fazer com que Influenciar um também, ecossistema bom também. Sabe, o mais massa é que quando pega esse mindset de vontade, né? Você não para. Se você usar 50% do seu patamar mais difícil de almejar alguma coisa que você se esforçou, aí você quebra para 50% e joga para qualquer outro segmento da vida, Sim. você supera a média. Muito De mais tudo. fácil. Muito mais fácil. Sabe qual é o ponto, isso que o Darin estava falando? Influenciar e hoje o peso da internet, né? Sim. Porque hoje em dia na internet tem várias pessoas que fazem aquele discurso de que você tá bem, você consegue ser obeso, você ser saudável. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas uma atriz que ela já tava mais gordinha, tava bem gordinha, começou a fazer várias postagens a respeito de que ela tava bem, que ela tava saudável, que você podia se sentir assim também, que ela não tava gorda, que ela tava gostosa. E ela é uma atriz da Globo, né? Conhecida pela beleza, etc. E ela tava bem gordinha. Isso, ela deve ter influenciado com certeza muitas pessoas. Ela passou um tempo sumida, depois ela voltou bem magrinha. A quantidade de pessoas que ela influenciou a permanecer do jeito que ela tinha chegado. E para ela é muito mais fácil, porque ela tem mais recursos, ela consegue mudar mais rápido. Mas as pessoas que foram influenciadas por ela se manter daquela forma, talvez aquela pessoa que estava mais na dúvida, se continuava tentando, que pensou se acordava mais cedo, se ia correr, se fazia uma dieta, e que viu as postagens dela a respeito de estar mais gordinha e que ela poderia permanecer daquela forma, e desistiu pela influência dela. E pouco tempo depois, sabe-se lá se ela fez procedimento estético ou qualquer outra coisa do tipo, influenciou a pessoa a permanecer daquela forma. E o grande problema da rede social é que muita gente não mostra o bastidor, né? Sim. Mostra só o show. Isso. Então, quem é que ali para e vai ficar mostrando bastidor? Sim. O sofrimento mesmo para chegar ali. Até porque muitas dessas pessoas midiáticas, às vezes, elas tomam uns Tem que ter caminhos, né? cuidado. Sim. Tem que ter cuidado. Tem que ter... Não pelo Elas cortam caminho mais- caminhos. Então, por exemplo, o que eu percebo que influencia mais positivamente é eu mostrar o meu bastidor. Exato. Então, eu acordo 4h30 da manhã, vou correr, passo 1 hora no treino, vou para um plantão, depois do plantão vou para academia, e aí chego em casa 10 horas da noite. Dá suporte direto pros pacientes com os grupos. Dou suporte para os pacientes, assim, quase que instantaneamente. Tá, às é vezes. loucura. O Frivaldo aparece lá na notificação, vixe, o Darin já respondeu. Exatamente. Porque eu percebo que É isso você... que é o diferencial, né? isso gera um diferencial. E o paciente que ele tá num processo de mudança, ele precisa muito desses reforços. Então, quando a gente faz um grupo, nós três, né, o educador físico, o Frivaldo e o nutricionista, a gente está fazendo uma equipe para ele, uma equipe que vai fazer um planejamento, mas também uma equipe que vai estar lá dando um suporte. Suporte, ó, parte mental Exato. muito massa, tá ali precisa. É muito massa o trabalho da muito gente, essa importante. sacada do grupo e tudo. Tu é doido. E os meninos, os melhores resultados deles não são quando eles
são motivadores. Mas quando eles dão toda a assistência. Fica uma diferença Vai ficar até gigantesca. gravado aqui, ó. Seu Amilcar, Não sou. seu Doug, eu não somos coaches, nada contra. Ninguém vai chegar num grupo, a gente atende muita gente. Segunda-feira, vamos lá. Força de o sol nasceu, banho de água gelada, conto com você. Não. A nossa função é acessibilidade. Tá com dúvida, irmão? Falou no grupo? É full time, a gente responde. Agora, esperar motivação, palma, de jeito nenhum. De novo. Não é que esteja errado. É que nem o reforço escolar, certo? O aluno ele tem que querer tirar dúvida. Se ele não tem dúvida, o professor não vai lá, bora meu filho estudar. Mas- Pelo amor de Deus, né? É o mesmo. A gente é o GPS, né? A gente não é Então, Uber. a gente Exatamente. Te dá o Desviou caminho. do caminho, a gente recalcula. Legal. A gente não vai ser o... Porque tem uma galera, é aquilo que eu sempre falo nas mentorias do perfil comportamental. Ó, tem um perfil dominante, que é a galera muito competitiva, é a galera que tem um ego muito alto. E se tu der ó, tu vai fazer isso aqui, eu faço. Agora, se tu falar assim, duvida que tu faça. Faz antes do tempo. O influente é a galera muito comunicativa, é aquela pessoa que tu traz pra poder falar bem de você. Agora tem uma faca de dois gumes. Se você vacilar, ela fala mal até Sim. no fim do mundo, certo? O estável e o conforme é mais de 80% da população brasileira. É uma população que quer ser cuidada mesmo sem precisar, quer ser motivada mesmo sem precisar, é muito carente de atenção, irmão. Então elas acham que quando elas estão pagando para alguém motivar. Para elas é mais importante alguém falando, vamos lá, do que calculando, organizando, tirando as dúvidas delas dentro do segmento. Porque elas não entendem que elas estão consumindo ali mais de 4, 5, 6, no teu caso, 8 anos de conhecimento investido num grupo fechado e ainda quer que a pessoa seja motivadora. E elas pagaram pra isso, né? Elas Entendeu? pagaram por uma... Coisa que a gente sempre fala na consulta. Isso não existe. Paciente novo chega lá, diz assim, ó, prazer, sou amigo, eu sou nutricionista e tal, não sei o quê, beleza, vamos fazer assim, né? Quando a gente monta todo o planejamento, que já tá com o grupo criado, que a gente envia o planejamento no grupo, já sai da consulta com a dieta, com a recomendação de água, recomendação de ciclo de carboidrato, etc., qualquer coisa que for necessário ser feita, antes de eu finalizar, eu sempre digo, lembrando, eu sou teu nutricionista, eu tô aqui para te ajudar. Quando for para elogiar, eu vou elogiar. Quando for para criticar, eu vou criticar. E eu não sou coach. Que fique bem claro. O que eu quero dizer que não sou coach não é nada contra quem pratica alguma coisa na área. Não é isso. O não ser coach significa que eu não vou ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vou ficar, vamos, vence o dia. Não vou mandar figurinha de bom dia. Cadê você, né? Ficar, e aí, tá tudo bem, sumiu. E aí, não sei o quê. Eu tenho quase 500 pessoas sob minha tutela lá na clínica. Eu tenho Exato. trazido o computador para mostrar, para não parecer que é exagero. Eu tenho quase 500 cabeças sob minha tutela. Se eu for fazer isso com Com todo todas. mundo, eu não trabalho. Vai ser um call É, center. Eu vou virar um telefonista. Geralmente, Essa eu vou fazer. os profissionais que fazem esse tipo de atendimento são os profissionais que atendem em baixo volume. Ou são Quando a profissionais... pessoa pega e fala assim, exatamente, amor. A Maria falando comigo que a pessoa. Aí vem às vezes a reclamação. Porque foi em outro profissional que dava atenção. Com certeza você deve atender 5 pacientes por mês. É igual... Você tá aqui e você não gostou do É igual, Isso olha, não tá funcionou. vendo, tá vendo que os meninos estão lotados? Tem motivo, eles são bons. Então pode confiar que esse tipo de acompanhamento dá certo. Agora, no outro profissional que ficava te mandando bom dia, ele também não ia ter como fazer a sua refeição. E esse bom dia não foi o que fez a diferença. É, Porque tem o que eu querer. É tipo, no meu ver, pela experiência que eu tenho desde 2015, isso se chama transferência de responsabilidade. Sim. Eles sabem que nós somos profissionais. A gente não é babá. Só que ele vê que tem um ambiente conturbado, não tá conseguindo, fez um investimento. Cadê vocês que não vieram me cobrar isso? exato. Tá, Um de vocês hoje atende criança. Ela faz parte do meu público restritivo. Eu não atendo 4 públicos em específico. Criança, gestante, idoso e transplantado. Porque a gente entende que o adulto, ele tem que estar consciente de que se ele pagou por um serviço, quem precisa fazer é ele. E não o nutricionista ou o médico tá perguntando se ele tá fazendo, se ele tá conseguindo. Se ele é um adulto e ele tem responsabilidades, se ele pagou por algo, ele que tem que seguir. Mas, ó, E isso também dá transferência de responsabilidade. Eles querem que essa transferência ela seja também de outras formas. Então, ele chega no médico, ele quer transferir essa responsabilidade com uma pílula mágica, É, com um chip da mas isso é falha do E com comercial. Eu já mandei mandar o link de identificação do perfil comportamental pra gente saber quem é que pode dar problema. Isso é ciência. São 2 perfis que eu digo que carente de atenção. mas de novo, para quem atende em baixo volume, você consegue... Não, mas na hora que fecha, na hora que fecha. 20 pacientes por dia. Não, mas na hora qualquer que, um na, consegue na hora que calcular. você, na hora que eles fecharem, que eles mandarem pra saber, é só botar assim, ó, paciente com alto nível de estabilidade e explicar tudo isso vai ter uns 2 ou 3. E olhe lá, na semana.
Porque a gente atrai muito dominante. Entendeu? Então já sabe, ó. É raro, mas acontece. Explica. O problema é não saber, a pessoa não voltar. A gente tem as ferramentas, não usa. Por que, minha Nossa Senhora? Entendeu? Eu vou cobrar muito isso agora lá, tá? Bora pra outro. Mas rapidinho, mesmo com as ferramentas, a pessoa que ela tá disposta a não fazer porque ela espera que o profissional cobre ela, com as ferramentas... Não, com certeza. Mas ainda só sobre o ambiente, pra fechar, bater o martelo, o ambiente ele vai te mudar muito, Sim. positivamente ou negativamente. Então pode ser sua âncora ou pode ser seu motor. Sim. Então você sempre vai ver pessoas que estão em mudança, quando elas se alinham com pessoas que também estão em mudança, isso é uma evolução. Então eu tirei isso, por exemplo, dos corredores. Eu tenho um grupo de corrida. Então aquela galera vira um ecossistema que me impulsiona a querer mais e Eu mais. vi, quase todo final de semana a gente corre. Mas se você tem um grupo de bebedeira, Que horas, você não vai querer correr. Hoje eu tava correndo 4h30 da manhã, passei do lado da Living, tava todo mundo bebendo lá. E eu correndo, galera. 4h30 da manhã a gente tava era com a cria, vomitando. Exatamente. Então tem as duas faces da coisa. Então, 4h30 da manhã. você se alinhar com essas pessoas é importante. É outro ápice, é doido. Sabe o que é muito importante falar também? Só pra finalizar esse assunto. Tem pacientes que eles não querem fazer, mas eles procuram um profissional pra ver se o profissional vai ficar estimulando. Sim. Quando tem essa quebra de expectativa, ao invés deles falarem, eu não queria fazer, o que eles falam? Não gostei do profissional. Então, é um ponto que sim, como o Frivaldo fala, tem que filtrar, porque às vezes o profissional ele é queimado não pela competência, mas porque o paciente buscou algo que não era o trabalho Porque dele. assim, ó, Exato. preste atenção que eu falo nas mentorias. Tem inteligência emocional e tem inteligência artificial, certo? Inteligência artificial, qualquer máquina hoje vai ser disparado mais inteligente que a gente. É uma coleta de dados gigantesca e uma seleção muito rápida. Agora, emocional só tem humano, irmão. Não adianta. Não adianta. Se eu seleciono a partir dessa parte desse público para o perfil comportamental, que normalmente está atrelado ao comportamento ou às emoções daquele perfil, se eu tenho uma noção um pouquinho antes, eu vou saber dar o direcionamento. Sim. Então a gente vai começar a fazer muito isso nesse patamar agora, já que a gente vai atender uma galera mais qualificada e tudo, pra gente saber, ó, meu irmão. E outra, a gente pode demitir. Cara, não tem vaga, não atendo. Não Demitir tenho o paciente, tempo. né? Não tenho tempo pra atender adulto e criança. Foi mal, irmão, mas desculpa, mas é a realidade. É a minha escolha, é um direito meu. Já passei, só pra gente finalizar, né? Já passei por isso antes de ir pra Ômega. Eu atendo muito paciente voltado pro TAF. Tenho taxa de aprovação de 100%. Todo mundo que chega pra mim no TAF, com o tempo hábil para ser preparado, ninguém reprovou na prova. Nenhuma alma viva, nem homem, nem mulher. Isso não é um problema. Dá pra fazer. O mais difícil é a prova. É o concurso. O TAF é por tabela. O TAF é só, o cara só quer que tu corra uma quantidade X em tanto tempo, fazer um certo número de barras e fazer um certo número de abdominais. Isso vai variar de concurso para concurso. E aí, o que foi que aconteceu isso antes de eu ir para a Ômega? Eu tava lá, chegou um cidadão, pagou o planejamento de 6 meses, no dinheiro, à vista, que é o acompanhamento mais longo, então o investimento é mais alto. Sim. Só que ele queria uma babá. E eu falei, ó, preciso que você faça isso e isso. Você tem uma assessoria de treino que ele já tinha contratado. Eu tô aqui pra te ajudar, mas eu não sou teu pai, eu não sou tua mãe. Eu não vou ficar te cobrando. Eu tô aqui pra te ajudar, mas se tu não trouxer a demanda, eu não tenho como me buscar. E isso eu tinha um volume de atendimento bem menor hoje. Sabe o que eu cara percebo? Quando ele passar pro TAF era pra quê? Era pra PM. O que é que ele acha que vai ser lá dentro, meu irmão? Não tenho a menor ideia. Era PM de Natal. Gente, eu queria falar rapidinho só que eu peguei aqui no celular, porque a clínica está em obra e os pedreiros estão aqui perguntando o que No que gás. compra. É, só pra Aí- pedir desculpa. Aí, pois é, ele pegou e tal, primeiro retorno 30 dias, porque ele estava realmente muito inflamado, índice de gordura visceral elevado, estava com resistência periférica à insulina desregulada, marcador de TGP e TGO, que é marcador hepático, acima. Ele estava bem bugado, por assim dizer. Quando ele voltou, chegou lá, disse assim, Cicrano, fizemos lá a avaliação e tal, regrediu em todos os índices. Tudo que ele tinha que não estava bom, ele piorou. Aí eu falei, cara, o que foi que aconteceu? Não, eu segui tudo à risca, não sei o quê, não tive problema nenhum. Aí eu peguei ar. Aí eu olhei pra ele e disse assim, se tu tivesse seguido, isso aqui não tinha acontecido. Tu tá mentindo pra mim? Por isso, teu visceral aumentou. Ele conseguiu aumentar o visceral em 2 pontos em 30 dias. É isso. Tava de 10 foi pra 12. 20%. E aí falei, ele, não, é porque eu tive dificuldades, não sei o que e tal. E a prova tava chegando perto. Eu peguei e disse assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vou te pedir desculpa, porém não tanto. Vou te acompanhar até a recepção. Tu vai ter teu dinheiro de volta. Tu vai procurar outro profissional. Eu não vou mais te atender. Não faça isso, não sei o que, vamos atrás. Cara, não vou mais te atender. Não vou, porque você quer uma babá.
Eu não tenho como te oferecer esse tipo de serviço. Tu tá me pagando por um serviço que eu, Amilcar, não te ofereço. Entendo, tá? É teste de aptidão física. É uma prova Passar em física concurso, né? para concurso, normalmente de polícia, Aí federal você, e tudo. polícia, Então, GBF. tipo, tem que ser uma galera que a gente espera adulta e casca grossa. Quando vem, é até bom pra tu não ajudar a selecionar esse tipo de servidor pra gente, entendeu? Aí eu peguei e falei, aí ele, não, acabou de finalizar. Ele É. disse assim, não, vamos, não sei o que, não sei o que. Cara, Realmente. seguinte, tá aqui o teu dinheiro, tava lá na recepção ainda com as meninas, ó, Valeu, devolve o muito dinheiro. obrigada. Não quer, vou lhe recomendar quantas notícias você quiser, mas não me procure mais porque você não tá querendo fazer. Sim. É simples assim, você não quer, quando você quiser fazer, faço questão de lhe atender, mas até lá não. Mas é bom pra ter um Às norte. vezes é uma queimação, né? Tu passa 6 meses com o cara. papel? Peguei. Às vezes é uma queimação. Você passa 6 meses com o cara, bota toda essa energia. Como já é um público que tu atende, que tu tem um nome dentro desse treinamento. É uso. Tem que saber demitir pra não se queimar, exatamente. Hipertrofia e poder financeiro. Eita. E aí? Eu quero. Qual é o seu objetivo? Quero hipertrofia. Magrinho, né? Que alguns dizem que são ectomorfos. Só de proteína, hein? Aí vem menor de idade, dieta paga, consulta paga, tudo pelos pais. Às vezes os pais acompanham, chega lá, passa uma creatina. Que é isso? Quando é menor de idade, até pro pessoal já ficar ciente também. Menor de idade eu faço questão Dos de pelo menos um. Porque todo Tem que mundo. ter um Ó, responsável. pode Na primeira consulta. procurar na internet. Segredos para hipertrofia. Né, dicas para hipertrofia. 7 passos para hipertrofia. Né? O mindset para hipertrofia. Ninguém fala que é caro, né, macho? E é caro. Ei, prepara os bolsos para hipertrofia. A primeira coisa que chega, eu então chego assim, esses canais de YouTube hoje em dia, das grandes marcas de suplementação que mostram os atletas, expõem o dia a dia, eles fazem assim, a dieta do cicrano, a dieta do fulano. O fulano, campeão brasileiro, vai competir no Olímpia na categoria X. O cicrano, campeão, então a cicrana, campeã brasileira, vai competir na Olímpia na categoria feminina X. Sim. Beleza. O cara chega e diz, não, porque eu quero fazer o treino dele, com a dieta dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, você quer fazer tudo isso? Seu pai tá sabendo que você quer fazer tudo isso? Começa aí. Porque Você menor de idade trabalha. é muito fácil dizer que quer pra botar na conta dos outros. Sim. Quando não obstante, aparece um marmanjo maior de idade na presença dos pais, porque quer fazer. Aí eu peguei e disse assim, beleza, você mora com quem? Não, eu moro com meus pais. Na hora eu viro a cara e digo assim, você tá ciente do que é que significa isso que o seu filho tá querendo? Você sabe o que é que isso significa? A rara vez que diz que sabe. E aí, quando diz que sabe, né, mais ou menos. Aí você vai e explica, ó. Ah, ele vai pra academia? Tipo isso. Não, a gente paga a academia X da cidade, que é uma das mais caras, é uma mensalidade lá em cima, que é para ele atingir os objetivos dele. Assim, ótimo, maravilha, vai ter todo o suporte, maquinário de primeira linha, profissionais gabaritados lá dentro, um horário de funcionamento estendido, excelente. E a alimentação dele, vocês estão dispostos a pagar? Sim. Porque eu vou precisar que ele coma 220 a 250 gramas de frango numa refeição. Tá de boa para vocês isso? O rapaz ou a moça vai comer quase 1 quilo de frango por dia, dependendo. Lógico, tem as variações. Mas tá de boa com isso? Vocês têm ciência que é isso? Vai depender, lógico, depende, que fique bem claro, tá, gente? Isso aqui é uma suposição. Vai depender muito do físico de cada um, idade, maturidade hormonal, se é homem, Mas se é é mulher. ciência, né? Tipo, Ciência. se o cara aumenta 2, 3 quilos em um mês ele volta, vai ter que reparar a quantidade de proteína por quilo aumentado, então vai ficar mais caro. Vai porque Muito- deixar mais claro que é porque o pessoal que vai escutar não Sim. ficar com a ideia errada do que é que eu tô Entenda querendo o que é que o amigo tá querendo falar e o que é que a gente tá querendo falar. Que é caro. Se tu pesa 70 quilos e o amigo na primeira dieta, ele vai calcular lá 1,8 gramas de proteína por peso, certo? Tem um preço X. Quando tu volta, dando um certo resultado, tu vai pra 72, Sim. né? Isso de massa muscular dentro ali de 8 semanas, certo? Tô falando sem suco, viu, galera? Natureba. Então quando tu voltar, o Amilcar vai também fazer todo o reparo de carbo por grama, por quilo de peso, proteína e gordura. Vai ficar mais caro, ou seja, toda vida que você voltar e tiver dando certo a qualidade da hipertrofia, a dieta vai ficar mais cara, pô. Principalmente se for bater o objetivo. E a grande realidade é que a maioria esmagadora da população em geral não bate um mínimo de macros para manter uma eutrofia É isso que eu falo. saudável, né? Aí é que Então é você vai whey. fazer É a só tomar o whey que hipertrofia. resolve. Macho, essa frase me dá uma gastura. Tanto é que a maioria das dietas que tu deve escutar de quase todos os pacientes é, caraca, eu tô comendo muito. Tipo, 100%. exatamente. 10. Porque eles não batiam o mínimo pra fazer uma eutrofia. Então você vai fazer uma hipertrofia, vai fazer um superávit calórico, o cara fica Não, bugado. ainda vai além. O cara... Porque assim, invariavelmente, eu sei, gente, carboidrato é mais gostoso. É muito mais legal tu comer uma macarronada com carbonara, com molho parmesão, com bolonhesa, queijinho ralado em cima, com quase nada de proteína.
Não é nem isso, é porque o pessoal pega e diz assim, não, é porque quando a comida tá um grande volume, por alguma razão que eu ainda não entendi, o que é que eles cortam? Não é o carboidrato. Sim. Eles baixam sempre a proteína. Eles comem primeiro o carboidrato, Aí tem gente que come as verduras também e tal, aí vai na proteína e baixa. Aí eu peguei e disse assim, não, é por causa de custo. Porque se Cara, for- que eles vão dizer nunca. Mas eu prefiro organizar, tipo assim, A lógico. galera tem vergonha. Macho, graças a Deus, né? Os teus mais de boa. Os meus são mais de boa. Os pego meus e não, digo tá de boa, filho. Meu Eu Deus. pergunto logo, eu digo assim, ó, pra tu poder. Porque Sei. se a questão é o custo, e o custo com a proteína, frango, carne ou peixe, fica elevado, então do que é que adianta ele mentir pra mim ou omitir o fato se ele tá pagando a consultoria? Exatamente. Eu tiro no próprio pé do mesmo jeito. Sim. Porque ele já investiu esse dinheiro e ele vai renovar, porque todos renovam. Então o que é que acontece? Toda vida eu pego e pergunto assim, tá fiel à tua realidade? Não, eu perdi meu emprego. Beleza, então vamos variar mais. Vamos utilizar outros tipos de proteína, mesmo que não seja o ideal. Então, Aí a gente vai moldando e vai escalando, porque acontece. Acontece, por exemplo, a Marília aqui, fala quando tu tava aquela dieta pra hipertrofia, como era o teu café da manhã. Ave Maria, eram o quê? 6 claras, 2 gemas, 3 pão carioquinha com 50 gramas de queijo. Aí fomos... Ela ficou preocupada. Cara. É o que ela pegou, pessoal. Uma refeição, uma única refeição, dava uma média ali, vamos botar comprando direitinho, R$ 25, certo? Com tudo. Mais, era queijo Minas. Queijo Minas. Não, mas é o que tu ia usar na refeição, não comprar o queijo todo. Sim. Então bora botar R$ 25, multiplica isso por 7 30. reais. Só o café da manhã do mês, aproximadamente, vai dar mais de R$ 600. Sim. Cara, é complicado. É o que eu falo, ó. Tem que ter muita calma quando vai olhar essa galera que é Fora as outras atleta, refeições, né? o buraco é mais embaixo. Não é culpa do profissional. Ele vai prescrever de acordo com a ciência. Infelizmente, só tem que fazer as contas, realmente, se aquilo é o momento exato pra tu botar aqui, para tu chegar naquilo ali. Porque a hipertrofia, pra ela chegar, é diferente de tu se manter. Não é um bate e volta. Exato. Eu acho que pra você fazer um bom off-season, seja profissional ou amador, é coisa pra 2 semestres. Isso Um ano. pra nutricionista. Agora, tu imagina quando a gente fala em médico. Porque se você quer ir em um médico de plano de saúde já para não ter custo, você às vezes não faz nem ideia de que o quanto que um protocolo pode ser caro. Não só pelas questões prescritas pelo médico, mas com certeza vai solicitar exames. Será que tem plano de saúde para se tiver algum tipo de intercorrência, que precisar de uma emergência, alguma coisa do tipo? Será que ele está fazendo sabendo da segurança que ele precisa para iniciar esse acompanhamento? E pra manter... Porque não é só chegar, darem aí o que eu preciso fazer. Tem todo... Ah, tu vai ter que fazer o ultrassom abdominal, tu vai ter que fazer um carrado de... E não tem o plano de saúde. E isso é Exames uma coisa hoje que eu deixo também. bem claro, assim, em todas as consultas, né? Então, pergunto como é que é a realidade do paciente, tenho que ver realmente como é que tá o poder aquisitivo. Converso com o paciente e explico, ó, isso tudo gera um custo. Você tá disposto a pagar isso? Sim. Porque como médico, você veio para mim por um motivo, Exato. que é uma alta performance ou para resolver algum problema ou ajustar alguma doença. Então, tudo isso é porque você precisa ou você quer. Só que você tem como fazer Você tá sentindo que é um Você tá ciente investimento. disso. É porque são duas variáveis grandes, né? Primeiro que, tipo assim, o pessoal pega e diz assim, uma coisa que eu respondi até recentemente nas caixinhas do Story. Acho que foi ontem, inclusive foi antes de ontem. Seguir dieta é caro, mude minha mente. Peguei e falei, não preciso mudar a sua mente. Depende do objetivo. Não, basta você pegar em proporção. Abre o teu iFood, teu Rappi, qualquer aplicativo de delivery de entrega, pega os últimos 30 dias, soma todos os pedidos que tu fez. Te garanto que invariavelmente vai dar mais ou semelhante ou perto ao que tu gasta no mês pra comida na tua casa. E até mais que o teu protocolo. Qualquer prato de comida que tu vai pedir em qualquer um desses aplicativos são 30, 35, 40, quanto foi que tu falou que era o café da manhã? 25. R$ 25. Vou pegar, 30, 35, 40, fora a taxa de entrega. E eu não tô botando nada caro. vou pegar até como referência, a gente tá em obra lá na clínica e tá pedindo a refeição dos pedreiros, né? Se a gente calcula, vou calcular pelo iFood. Claro que uma refeição não é isso, mas já é algo mais caro. Geralmente uma pessoa come quantas vezes? 4 vezes no dia. Em média. 4. Tô pegando por essa proporção, tá? Vamos botar que dá uns R$ 60 por dia só de comida. 6 vezes 3, 18, 1.800. Vezes 1.800. Só de comida. Claro que não é esse custo todo. Sim. Mas só pra já ter uma ideia que você... Vamos lá, que a marmita, ela deve ter as proporções. Vai, bora quebrar pra metade, bora botar R$ 900 por mês. Lembra do que eu falei? Quanto é um salário mínimo? Uma família com 2 salários. É. Então, até pra você nutricionista, né? Pra você, eu vou atender, como é que se diz? A classe com poder aquisitivo mais baixo. Se for só pra tirar de um processo de desnutrição, dá certo.
Agora, Resolve, estética- resolve. É fato. Até tanto que tem no SUS e tudo, resolve, isso é fácil. Agora, estética, irmão, dá não. Não dá, beleza? Porque estética, teoricamente, é alta performance. Alta performance. E alta performance é alto Estética, custo também. estética, querendo ou não, pra realidade do nosso país, vamos ser sinceros, é luxo, irmão. Sim. É, chegar e se manter é pra poucos, entendeu? E até a questão do emagrecimento também sai caro. Sim. Então, porque o emagrecimento é um processo crônico. Então, eu vou fazer um protocolo de 6 meses para emagrecer, depois acabou. Não. Vai ter o reganho com Você pressão e juros. tem diversos mecanismos do seu corpo de ter um reganho. E Então, é aqui, um ó. processo de manter aquele peso. É mais difícil, às vezes, do que ganhar. Do que ganhar. Pra complementar, né? Pra gente que pegar o perder, embalo. Bora lá falar de dinheiro útil e inútil. Suplementos. Quais que prestam e os que não prestam. Creatina, whey, pré-treino. Por Esses são quê? suplementos que eu gosto de utilizar. também. Agora, pelo amor de Deus, PCA. eu vou pedir de coração. Quando vocês vierem atrás de mim, não me tragam ZMA, Colágeno. PCA. Colágeno a gente até usa, porque é uma fonte de proteína. Só que o colágeno, Ele não vai se mulheres, colar como principalmente. colágeno, né? Vai virar aminoácido. colágeno é um tipo de aminoácido, é um tipo de cadeia de proteína. Nada, absolutamente nada, a nível de estudo, tem comprovação de que aquela molécula de colágeno que você está ingerindo Vai lá viral, pra pata de galinha lá, né? ela não vai para os teus cabelos, ela não vai para tuas unhas. Não é assim que funciona. Eu te disse. Não é assim que funciona. Não é assim Vem com essa funciona. pedida aí, irmã. É um Deixa eu tentar. aminoácido. O teu corpo, enquanto processo digestivo, ele vai direcionar para onde for necessário. Se tu se tivesse esbagaçado num dia de treino de perna, aquele aminoácido ali ele vai ser direcionado para recompor a fibra que tu rompeu na perna, porque é um aminoácido. Nada, não existe nada, não existe nenhum, hoje não existe um paper, a menos os com viés. Fujam dos estudos com viés, porque aí vai ter. Patrocinado por... Se tiver um patrocínio, Apoio. e teve um patrocínio particular, teve uma grande empresa por trás, tem viés. Simples assim. Exato. Então, colágeno é um tipo de aminoácido. Nada garante que vai ser utilizado na pele, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, colágeno, a depender do teu uso. ZMA, BCAA, não tem necessidade. Vocês estão jogando dinheiro no lixo. Vamos trabalhar com o básico e eficaz? Glutamina. Glutamina é só se tu for queimado. Se tu já tiver Loucura, se tu né? tiver enfiado É porque tem muita eletrônico coisa. que explodiu um bujão nas costas dele, aí beleza, mas aí... Mas é desse naipe. Isso que funciona hoje, que vale a pena no meu ver, certo? É a própria creatina, o whey protein. Uma coisa que está sendo deixada de usar, que eu acho acessível, tudo bem, que tem uma digestão um pouco turbulenta, albumina, Ai, pé. mas eu acho fantástico a qualidade para quem não aguenta mais mastigar clara de ovo. Você joga ali, mescla e bate ali com a fruta à noite ali, é uma... Comprei até com o doidão do Júnior, Menino, maior causa de divórcio. de divórcio. Eu gosto Isso é muito... pros pacientes. A gente, É casado? teve uma moça que perguntou, ela, não é porque eu vi que a albumina tem um custo-benefício melhor. Eu disse assim, não, tem, você pode utilizar. Agora ver a digestão, A gente né? ajusta na ceia e tal, mas eu só vou lhe avisar que tem uma contrapartida não muito interessante, que é a flatulência. Aí ela, vixe, quero mais não. Agora, ó, pouca Chega. coisa que a gente vai falando também. Por exemplo, algum cafeína. Eu, como eu tava falando mais cedo, a própria taurina, eu gosto muito, né? Numa dosagem boa pra questão mental mesmo. Potencial mental. Eu Eu gosto de usar com os pacientes. Cara, assim, de suplementação específica, para medicina esportiva, realmente são bem restritas as que têm comprovação científica adequada, né? Então, a creatina é a das mais estudadas, então essa daí, para mim, é sempre uma prioridade. Também gosto muito de suplementação do EPA e DHA, sim, ômega 3. Então, questão de proteção cardiovascular, questão de anti-inflamatória, então, questão cognitiva. Então, é um suplemento que tem realmente bons benefícios e comprovações, né? A cafeína, ela tem realmente várias evidências científicas, tanto de comprovação, principalmente em performance intelectual, cognitiva, né? Mas a gente sabe que, indiretamente, aumenta também o gasto calórico por conta do aumento dos batimentos cardíacos. Então, acaba sendo um aditivo para o motor, né? Mas também aumenta a performance por mascarar o cansaço. E só cuidado, né, pra quebra de ciclo circadiano, né? Com alguns estimulantes, né? O horário que você vai... Se você não trabalha à noite, né, não é profissional noturno, você tem uma rotina normal, evite estimulantes depois das 15 horas. Ou então, se você for que nem o Nutri aqui, que morre de sono invariavelmente. Aí é o ETzinho. Isso já não vale mais. Vale mais a pena. Cara, gosto muito também dos que ele tinha falado, né? Dos prebióticos, probióticos, simbióticos. Né? E repare de alguns micros, né? Como B12, a D, vitamina D.
Os prebióticos e probióticos, né? Porque já é eles mais são casuístico, né? principalmente, Aí vai depender de Mas paciente para paciente. principalmente para os nossos pacientes, eles que já vêm de uma dieta estragada, isso é excelente, porque diminui muito a inflamação intestinal, né? E a inflamação intestinal é cada vez mais estudada. Cafeína, taurina, sempre a base é cafeína. Dari, existe algum pré-treino indicado pra quem tem ansiedade, depressão? Ou algo que ela não pode chegar nem perto? Geralmente não tem muitas opções que têm uma efetividade muito aumentada, mas a gente procura sempre tentar utilizar os que não têm muito estimulante. Então a gente diminui o uso de cafeína e tal. Ou usa tamponantes. Né? Usa alguns agentes tamponantes, né? Mas trazendo também para a medicina esportiva, a gente tem outras suplementações que auxiliam intratreino, né? Mas depende muito do seu esporte. Então tem esportes de endurance, né? Então os bicarbonatos, né? Um agente tamponante. É muito complexo. Uma coisa que eu analisava naquela época que eu atendia muito, eu já sou mais, como é que eu posso falar, agressivo. Sim. Eu digo que daria para usar dependendo de qual quadro a pessoa tá de ansiedade ou do que ela veio da depressão, do que é essa depressão. Porque, por exemplo, se ela consegue treinar pela manhã, um exemplo, ela acorda, ela só tem aquele horário para treinar. A primeira coisa é perguntar como é que tá a qualidade do sono, né? Sim, Acordou bem, vai treinar de manhã, começa com café preto normal, exato. entendeu? Bora ver se ela suporta aquela dosagem de cafeína. Não é contraindicado. Então, e isso também vale muito de ser avaliado se o paciente está com aquele distúrbio controlado ou se ele está realmente não está assistido. Então, se você identifica um paciente que ele tem um transtorno de ansiedade visível, que às vezes Aí é visível. E por mais que ele peça, né? E por mais que ele peça, não indicaria. Não indicaria. Mas aí também, ainda trazendo outras suplementações com baixa evidência, a gente tem também a betalanina. Sim. Então, a betalanina para uma recuperação muscular. É porque é uso crônico também. É uso crônico. Aqueles energéticos, eles servem de alguma coisa? Serve pra tu tomar com... Serve pra tu tomar com almoço. Às vezes eles não têm a quantidade adequada. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que bater sempre o martelo. Que, vende Mas aquilo ali, é? ajuda em performance e tudo mais. Só que aí... baixa de cafeína porque eles não podem correr o risco. Existe a dosagem limitação alta, pela tem que ter RDC cuidado. 16 da Anvisa. Você tem uma limitação de miligramagem. De 210 a 420 miligramas. Você vai depender da suplementação. Senão ele já se enquadra. É o que eu falo. E tem paciente, velho, que dependendo do quadro de qualidade de sono, de cansaço, de estresse, pode aloprar a dosagem e a resposta a estimulante é mais, como é que eu posso falar? Tem mais colateral do que benefício mesmo, entendeu? Vai só te deixar doidão. Só deixa eu dizer, pra usar estimulante, no meu ver, consegue focar no treino. não consegue. Primeiro, normalize o seu quadro, no meu ver, pela experiência que eu tenho, normalize o seu ciclo circadiano, Sim. porque a partir daí tu vai ver o que realmente tem efeito e o que realmente não, isso aqui dá pra eu tirar. Porque raciocina, galera, não é quanto mais produto eu uso pra eu ter performance. É o quanto menos eu gasto com isso. Sabe Entendeu? Aí a coisa se torna viável. Sabe o que eu lembrei agora? Quando eu tava com colesterol alto, qual foi aquele suplemento que eu tomei? Ali é suplemento não, vi? Ali é cardarina. Ali foi Sarmes. Vixe. Aí a gente gosta a cabeça. Sim, cisteína. N-acetilcisteína. Mas era pra auxiliar um pouco, não tem essa evidência toda, não é? Mas baixou demais. Baixou porque foi com a cardarina. De carne. Não é que vai baixar. Ele ajuda a expectorar o pulmão, basicamente ele é vendido Eu pra lembrei isso, mas... porque ele era bem docinho. Menina, eu ia treinar, ficava tonta. Bora lá. Expectorante, a pressão é Mas Eita, tá ficando de bom. suplementação ainda tem muitas coisas que vêm em evidências sendo comprovadas, então até mesmo suco de beterraba. E pra que Opa, peraí. Falou em quê? Suco. Vamos falar de suco. Anabolizantes versus estética, saúde física e mental. Aqui é bom, viu? Eu vou começar um pouquinho, eu gosto muito de falar disso aqui. Todo mundo pensa que testosterona por si só, independente do tipo de sal, cadeia que ela for montada, né? Hoje a gente tem na farmácia o que é o cipionato, o andecanoato lá, que é o anebido, né? Tem a deposteron, não sei se ainda tem a afinada duradeston, né? E deca, né? Que são já DHTs aí, pra aí vai. Eu tenho quase certeza, até você que tá aí, que é leigo, você sabe que testosterona é um neurotransmissor e que tem uma incidência imensa de fisiculturismo que, ao parar por motivos de saúde, de tomar entra em quadro depressivo, justamente pela alta a velocidade de baixa de se não poder repor nem em TRT.
Certo? Então a gente vai falar hoje o porquê dessa questão da saúde mental. Alguns perfis se tornam mais agressivos, entendeu? Tem que ter muito cuidado que é um tubo que, se não for pro quesito performance mesmo a nível de competição, tem que estar com um acompanhamento muito gigantesco para não se estourar, porque só basta dar merda uma vez. Na pior das hipóteses, aconteceu o que aconteceu comigo quando eu competi 2 vezes. Eu competi em 2010, 2011, fui terceiro até 90, não, fui primeiro até 90 e terceiro até 85. Depois da competição, 6 meses depois eu me tornei hipertenso. Até hoje, entendeu? Porque eu fiz um off com 24 anos, 23 anos de idade, eu pesava 79 quilos, eu fui no meu segundo off, eu bati 107,4, 5 quilos. Foi uma anomalia, quase que eu não tinha pescoço. Então, achava massa que era um ápice e depois não conseguiu voltar. Minha pressão sem medicamento tava 16/11. Eu lembro. Entendeu? Loucura. Nunca mais... Só fui identificar em 2016 para 2017. Não tinha noção, né? Teve aquela oscilação, não liguei, parei de tomar na época. E depois, anos depois, quando eu fui ver, putz, meu irmão, colateral. E tem o colateral agudo, né? E os colaterais crônicos, né? Só que às vezes os agudos, por exemplo, retenção hídrica, tudo isso, aumenta a pressão, sabe? Mas esses picos de pressão, eles vão machucando o rim, machucando o coração. E a questão dos vasos, né? E isso cronicamente vai trazendo as doenças crônicas, né? Ainda tem um problema muito evidente do pessoal fazer, tipo assim, eu quero, é o famoso quero tomar. Nutri, o que é que eu tomo? Doutor, o que é que eu tomo? O que é que eu tenho que tomar pra ficar grande? É sempre a história do tomar. E aí é o que me pega muito, porque assim, cara, tu tá afim de fazer? Beleza, eu sou nutricionista, eu não tenho eu tenho estudo e inteligência para tal, mas eu não tenho capacidade para te informar, nem vou te sugerir nada, porque não é minha área. Cada macaco no seu galho. Médico não dá pitaco em trabalho de nutricionista e nutricionista não dá pitaco em trabalho de médico. É simples assim. Endócrino e nutrólogo não passam dieta, a menos que eles estejam formação em nutrição. E o contrário também é o mesmo esquema. Eu não faço recomendação de hormônio porque eu não posso. É porque eu não sei? Não, é porque não é minha área. Simples assim. E se der uma merda... Exato. Aí quebra nas minhas costas depois. E aí o que é que acontece? A primeira coisa que eu digo é, tu quer usar? Beleza. Vai procurar um nutrólogo, vai procurar um endócrino, vai procurar alguém da área. Tu tá afim? Massa. Tem um bônus. Tu vai se sentir um touro, tu não vai cansar nunca, tu dorme muito melhor, progride carga igual um animal, agacha com 200 quilos nas costas, faz 50 passadas, corre uma meia maratona, nada, faz um triatlo, Ironman, ainda dorme, ainda vai dormir com a sua esposa feliz da vida. Tudo isso vai rolar. Mas qual é o ônus da parada? Tu tem que fazer exame de 6 a 6 meses cardiovascular, tu vai ter que fazer colonoscopia de vez em quando, principalmente se for homem. Aferir A questão da próstata, tu tem que manter, ficar fazendo tirando, tem que poder ter toda essa parte do aparato. Tu tá disposto a de 6 em 6 meses tu perder uma semana fazendo tudo quanto é de bateria de exame? Porque não se iluda não. É bem bonzinho, mas pra dar errado, 2 palitos. Pra tu... Lembre-se, coração é um músculo. O que é uma cãibra no coração? Um infarto. Então é muito simples. Tô colocando assim da forma mais leiga possível. Não é brincadeira. Não é só pegar uma seringazinha, botar no bumbum, botar no ombro e tá resolvido. Não é. Se tu tá utilizando, tu tá sentado aqui em repouso, a respiração fica... Tá errado. Isso é débito cardíaco. Tá errado. Procura um médico. Não, é porque eu tô com sensibilidade no mamilo. Tá errado. Procura um médico. Gineco. E não é porque não deu merda com o teu personal, que tá querendo te vender alguma coisa às vezes, Teu e não vai personal, dar teu merda contigo. preparador, É porque normalmente a galera se espelha, né? Na época que... Eu acho que eu tava já do 7º semestre lá na Educação Física, na UFC. A gente recebeu uma palestra do Bernardinho, falando sobre alto rendimento. Cara, quase todo esporte de alto rendimento a galera usa, bicho. Sim. Entendeu? E, tipo assim, é uma... Como é que eu posso falar? É um xadrez muito louco pra eles não caírem no doping. Isso faz parte, principalmente quando você tá se tornando um amador. Isso é fato. Pode morrer falando. Vai ter no ciclismo, vai ter no UFC, Ultimate Fight, vai ter no Jungle Fight, vai ter em tudo isso aí. Eu conheci vários lutadores, vários atletas de futebol, mano. Que o médico na época utilizava algumas drogas pra quando tem a meia-vida e tem a época que ela é expelida 100% pra não pegar no antidoping, né? Tem Então, uns que não pegam no urina, tem uns que... Agora tem que ter um cuidado muito grande. Tem Não, um jogador agora que recentemente ele caiu no doping. Pois fez é, a cara, contraprova é uma da realidade. Mas o que é que eu quero falar? O que é que todos são? Atleta. Vivem de quê? Esporte. Do esporte. Tá ligado? Então, se a pessoa não vai viver disso, velho,
realmente, e outra, é de graça. Você ganha, é bem barato. É caro pra caramba. Tem que entender que eu não vou ser hipócrita, né? Eu vou falar dos malefícios, coisas que todo mundo já sabe, tá certo? Também tem seus benefícios a curto prazo, beleza? Se você for botar na balança, é mais merda do que bonança. É fato, velho. Isso eu não tenho nem medo de tá errando. Você não conhece um fisiculturista antigão Que esteja saudável hoje. que esteja 100% saudável, Só. contando Ou que pouquíssimo... não esteja ainda usando. ou que não esteja... Exatamente. Tá fazendo só... Mas é importante, assim, principalmente questão do abuso mesmo, né? Porque tem o uso terapêutico também. Não, a gente tá falando da galera que compra as underground de zona, que pede e tal, e pô, tinha marca aí agora que tava Mas botando tá. coloral na marca, velho. Aí tu imagina tu botar 5 ml... E dizendo que era... E dizendo que era trembolona, aí o cara pega e fala, eu tô tomando quase 1 grama de trembolona. Tá batendo legal. Catinho de tempero é essa aqui, meu irmão, esse O cabo suando pura coloral. pura coloral. Bem vermelhinho. O resenha. Vamos lá. Cara, exatamente, aí bora falar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Existe algum limite da estética que a pessoa precisa entrar, o anabolizante? Exemplo, existe um padrão natural do corpo humano que só vai até lá. Pronto, chegou aqui. Olha, se você quiser mais, aí tem que ir. Tem. Mas aí esse padrão é onde entra o que é performance e o que é alta performance. Então, todos os esportes de alta performance não são saudáveis. Sim. Não tem um esporte de alta performance que seja saudável. Esse ponto é legal. Isso, indubitavelmente. Então, atletismo de alta performance. As meninas, eu participei eu fui lá, fiz história do Comitê Olímpico no Rio de Janeiro. As meninas do atletismo lá treinavam 12 horas por dia. Sim. Tinha diversas meninas que tiveram problemas psicológicos, tiveram problemas de anorexia, tiveram problemas, diversas lesões. Quando eu tive com o Arthur Zanetti, a primeira lesão dele foi com 12 anos. Então, Criança. ou foi 9, alguma coisa assim. Foi 9 ou foi 12 anos. Ele descolou uma epífise do osso. Então, tinha risco do osso dele crescer desigual com o outro lado. Então, criança. E já era alta performance. Então, não só relacionado ao uso de drogas, né? Ao uso de suplementações. Mas a alta performance em si, ela não é saudável porque ela leva o corpo além do seu limite. Procurando realmente resultados. Então, O foco é resultado. o foco é o resultado. Então, tem sim esse limite que até onde seu corpo consegue. Viu que não está tendo mais resultado, tentou diversas estratégias Sua alimentares. genética não tá mais responsiva Estratégias. pra isso. Sua genética, ela tem limites. É paciência. É o E aí, mesmo lógico quando do pessoal entra do fisiculturismo. É uma da coisa que na... Você não fica o tempo todo... Ah, se é tão bonito, se é tão estético, se é tão legal, por que é que tu não fica o ano Contexto. todo com a pele seca, com a pelezinha colando, tudo bonitinho? Cara, porque isso não é saudável. Não. Teu corpo, ele não foi feito para sobreviver com menos do que 6% de gordura por muito tempo. Fazer processo de desidratação, utilizar uma de fármaco voltado para isso, usar meio mundo de diurético, isso vai só papocar o teu rim e invariavelmente vai gerar um belíssimo de um rebote depois se não for Não, perfeito. tá A maior certo. prova disso são algumas mulheres que elas têm problemas que a gente chama de RED-S, que é uma síndrome da medicina esportiva, que é de sobrecarga do corpo mesmo. E tem algumas mulheres que, quando baixa muito o percentual de gordura, não tem mais nem menstruação, a menorréia. Sim, que E é muito comum em atleta. Elas tão intensas, porque a gordura ela é necessária para a produção do hormônio Sim. da mulher. Darem, outro ponto, aproveitando para falar sobre mulheres, tem algumas amigas minhas, mas eu juro que são amigas mesmo, viu? Que tem síndrome do ovário policístico. Existe algum tipo de tratamento que elas consigam fazer para ter mais resultados? Sim. Ou necessariamente elas precisavam... Normalmente elas já têm a DHT alta, né? Geralmente, as meninas que têm a síndrome do ovário policístico, elas já têm uma DHT alta. E isso traz até benefícios em questão de ganho muscular. Então, só que isso também traz uma virilização. Então, algumas meninas que têm a síndrome do ovário policístico, você vai ver que às vezes ela tem um pouco mais de purificação da pele. Tem o hirsutismo, que a gente chama, né? Então, às vezes tem um pouco mais Pele de mais acne, oleosa. por causa da pele mais oleosa. Então, isso favorece se a pessoa não Oscila mais na TPM. Exatamente.
E se a pessoa não tiver um planejamento, não adianta ter um DHT alto. É igual quem usa esteroide e não faz nada de dieta e treino. Mas- Vai ter só colateral. Normalmente hoje se controla não para estabilizar, né? Com alguns fármacos. Geralmente com os anticoncepcionais mesmo, porque o grande problema da síndrome ovário policística são Resistência à insulina, a diabetes resistência à alta. insulina, principalmente também a questão dos ciclos menstruais, que são geralmente bem irregulares. Então, irregulares com fluxos menstruais irregulares, mas também as consequências metabólicas, que aí é onde entra a resistência à insulina, Vai gerar autismo, que aí gera outros tipos de doença, favorece realmente. Então, é uma mulher que tem uma maior propensão para uma retenção hídrica, para acúmulo de gordura, tá aquela gordura ginecoide, né, bem no abdômen. Então, tudo isso vira uma consequência. Então, a doença em si, ela traz outros distúrbios hormonais. Se a gente direcionar bem, pode ser uma coisa benéfica, mas geralmente... Às vezes elas nem sabem que tem, por isso é importante A mulher que faz o ergogênico, ela pode tomar anticoncepcional ou assim, ande longe um do outro? Pode sim, pode sim. Eles vão agir de forma diferente, né? E depende do uso de qual ergogênico ela tá usando. E o anticoncepcional ele vai agir em outra área também. Então, tem hormônios que são realmente parecidos. Então, isso vai virar uma coisa meio... uma cascata meio de... Que um vai amplificar o outro. Então, a gente evita esse tipo de coisa. Mas tem hormônios diferentes que realmente... Um não vai cancelar o outro e vão agir em fase diferente, momentos diferentes ali. Só que a mulher, por exemplo, padrão que usa anticoncepcional, algumas têm dificuldades de ganhos ou de emagrecimento por conta do anticoncepcional. Mas mais porque ele padroniza um pouco a sua... Normalmente que eles prescrevem pra mulher, né? Normalmente são mais derivados, né? Realpsan, Estavolol, né? Os derivados da DHT são os mais comuns porque eles têm um potencial anabólico e as mulheres elas precisam de menos dose nele e geralmente eles não têm tanto um poder androgênico, de masculinização. Eles têm sempre poder androgênico. Só que para essas mulheres ele é menor do que, por exemplo, a testosterona. Em proporção, ela tem poder menor. Exatamente. Então para elas é mais benéfico porque tem esse potencial anabólico e menor poder androgênico. Darem, e uma vez que usa e viriliza, né? Beleza. Existe como reverter? Ou assim, engrossou a voz, esquece. Geralmente não tem como reverter. São alterações Permanentes. Permanentes. Até o hiperclitorismo, né? Então, mulheres que estão expostas a esse tipo de coisa. Mas isso não é uma coisa de usar, por exemplo, 6 meses, uma droga numa quantidade X. Geralmente mulheres de alta performance que usam drogas que são até contraindicadas às vezes, mas focando exclusivamente... Eu acho que o único que tá pra ter reversão quando aumenta o DHT em mulher é calvície, né? Que hoje dá pra... Existe alguma coisa para prevenir isso? Porque, por exemplo, pode ser que tenha algum fator genético que a mulher use com 2 meses, ou não, isso não acontece, não é habitual. Ou existe algo que se possa fazer para evitar, mesmo que a mulher tenha um uso prolongado? Geralmente a dose sendo adequada, né? Então, quando você vai entrar nesse mundo, tentar realmente ter uma maior performance, fazer o uso desses recursos, você tem que fazer com responsabilidade. Se você vai fazer de forma que você não está ligando para isso, aí você vai fazer pela forma de abuso mesmo. Sim. Então você não vai estar ligando se vai ter um aumento tão grande de acne, se vai ter... Normalmente a galera do alta performance tá Exatamente. Então Não vai liga muito pelos do que é que elas querem. Elas vão quer pódio. vão querer ganhar massa magra e perder gordura, ou elas vão querer ser uma fisiculturista Sim. de... Agora é doideira, ó. Eu falando da alta performance que tu foi pro Comitê Olímpico, né? Eu quase fui cancelado quando eu postei na época das Olimpíadas, aquela atleta americana, né? Que... Eu esqueci o nome dela, bicho, que é uma monstra como atleta, bicho. A que desistiu de competir? Simone Biles. Exatamente, potencial absurdo, mas a galera não entende o que é alta performance. Que mexeu com a cabeça da moça. Eu falei, bem-vindo ao mundo de alta performance. É isso. A galera pensa que performance é só bater meta de tempo, de físico. Cara, a cabeça muda pra caramba, velho. Pra você ter ideia, quando eu fui lá, fiquei extremamente impressionado. Psicólogos. Porque lá tem um planejamento de um ciclo olímpico. Não é um planejamento de 6 meses. Elas têm 4 anos planejado. E, por exemplo, a atleta mulher tem uma ginecologista do esporte que sabe exatamente a data que ela vai estar menstruada ou não, determinada competição.
E isso, como isso vai interferir na performance dela, porque interfere, sim, por causa da variação hormonal. Então, eles têm tudo isso documentado. Então, ela sabe exatamente a periodização de treino que ela vai fazer daqui a 2 anos. Então, Doideira. é uma coisa que... É famoso pra prever e precaver. Bora falar agora, galera, sobre drogas e emagrecimento. Aí depois a gente vai falar sobre os projetos da clínica. Bora lá. O que é que a gente tem hoje como noção do que se era usado para emagrecimento desde a década de 90, vamos dizer assim, né? Que praticamente é a década que eu... Da minha década para a de vocês, né? Normalmente na época lá usavam as cafeínas, né? Efedrinas, né? Por exemplo, o Franol, se usava bastante. A Aerolin, né? Junto com cafeína ou coisa do tipo. E clenbuterol. Que usava demais, né? Hoje em dia, como é que tá, Dari? Claro que isso tudo é underground. Você não ia no endócrino pra ele te passar Franol com clenbuterol, né? Sim. Certo? Hoje em dia, o que é que a gente tem a nível de ciência? Nem Potenai, né? Potenai, caramba. O endócrino passa bem longe, né? Passa bem longe. É o endócrino, pô, não é veterinário, não. Pra quem tá boiando, É que chegou um... Clenbuterol é pra cavalo. Exatamente. A dosagem que o cavalo utiliza é 1 ml a 2, ele faz lá o ciclo que ele precisa fazer de bateria de corrida e depois ele sacrifica um animal. Aí tem cidadão que quer tomar 3 vezes isso num dia. Só pra desidratar. Macho, fala... Funciona? Rapaz, era febre, viu? Funciona. Funciona, mas no final do dia... É porque, assim, é uma droga que muitos são dependentes até hoje. Eu tenho alguns amigos que na época que chegaram a competir comigo, usavam e usam até hoje, dependente mesmo. Assim, é a dose de café da manhã, é uma anfetamina. É basicamente isso. Tu usa alguma droga? Não, macho, nunca bebi, nunca cheirei pau, só uso Potenai. Só. Cara, hoje em dia a gente já tem diversas drogas que a gente pode utilizar com bastante segurança para o emagrecimento, né? Então, a coalizão delas vai ser realmente bem ajustada dependendo de como aquele processo do paciente de engorda aconteceu. Então, uma consulta bem feita, você vai identificar se o paciente é um obeso crônico, se o paciente aí ficou obeso, ele ganhou peso, por exemplo, depois de uma gestação, se ele ganhou peso depois que começou o trabalho, se ele só ganhou peso depois que parou de fumar. São diversos fatores que têm realmente evidência científica que podem ser os fatores críticos para uma pessoa iniciar um processo de obesidade por conta comportamental mesmo. E tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai escolher a droga necessária para aquele paciente. Então, por exemplo, tem paciente que, entrando até no que tu falou dos stories de ontem, né? Sobre o jejum intermitente, né? Tem paciente que acha que está fazendo jejum intermitente, mas ele tem um padrão comportamental de uma hiperfagia prandial. Então, o cara acha que está fazendo um jejum intermitente, mas consome 12 mil calorias numa refeição. Caramba! Mac, E ele não vai emagrecer, porque ele está fazendo... Diabos, ele compra 12 mil calorias. Não, é um exemplo, né? 12 mil calorias de uma refeição, tu vai pegar ali uns 5 Big Mac. uns 5 ou 6 sanduíches de fast food, aí tu pega uma pizza. Ou então, não vamos nem esticar muito não. 4 sanduíches de fast food, uns docinhos acolá e toma 2 litros de refrigerante normal. e um pó de açaí. Exatamente. E aí tem paciente que... Isso não vai muito longe assim não, porque não é Então, não cansar. não é o açaí. O açaí já é complexo. 6 vezes 12, 7.200 calorias, o açaí, bora... É isso Eu mesmo. tava vendo aqueles videozinhos do pessoal falando pra ter cuidado com rodízio de sushi. Você tem que ter cuidado com tudo que envolve o nome rodízio. Você bota pra... Tudo que você envolve o nome de rodízio. Porque o princípio, porque é que é assim? Uma das coisas também. O paciente segue uma recomendação de refeição livre. Nenhum paciente meu tem recomendação nunca Rodízio. de ir para rodízio. Por quê? Qual é o princípio básico do rodízio? É tu chegar lá... Comer até Faz ele valer. Não, volume gástrico. O cara chega lá dizendo assim, eu quero sair daqui com dor, me expulsando porque eu dei prejuízo. Abrindo a calça. Qual é o intuito básico, então? Tem algum doce, ainda aceita algum doce, no que nada vai pro doce. Mas em relação Ali é à loucura. paternidade, em relação a protocolos, cara, preço, né, praticidade, a gente sabe que ainda se usa sibutramina. Ainda se usa. Ela foi uma das primeiras drogas, né, que a gente teve bastante evidência científica. Teve um estudo que era o SCOUT, que era avaliando o perfil cardiovascular dele e, por exemplo, na Europa eles pararam de usar por causa disso. Só que nesse estudo eles viram, tinha alguns tipos de viés. Aqui o Brasil é um dos poucos países que ainda usa sibutramina. Mas o que a gente viu com a sibutramina? Tinha um aumento de risco cardiovascular quando você usava. Só que nesses estudos que contraindicavam, eram em pacientes que já tinham um perfil cardiovascular alto antes de usar. Então, um paciente que teve, por exemplo, um infarto, paciente diabético
com mais de 2 comorbidades, paciente hipertenso não controlado, com pressão acima de 16 por 11. Então, são diversos fatores prévios que contraindicam a droga. Mas a droga em si, ela traz um perfil de segurança até certo ponto. Só que você tem que fazer um rastreio de tudo isso antes. Comparado com essas novas agora, as semaglutidas, né, liraglutidas. Saiu uma agora nova, né? Isso, foram... Pronto. Hoje em dia, essas outras drogas, elas vão tentar agir de outras formas, né? Então, é como eu tinha falado, vai tudo desde o processo da engorda. Só que essas drogas, elas sempre vão mexer com os hormônios anorexígenos ou não, né? E aí é onde entra E aí é onde entra o que é da questão. Os anorexígenos são hormônios que vão te trazer saciedade. Já ia falar, explica pra galera o que é, né? Pronto. Os hormônios anorexígenos vão ser hormônios produzidos por você mesmo que vão te trazer a saciedade, né? Então, a gente tem alguns análogos dele. Então, os análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio dentro do seu corpo, que é produzido ali no seu intestino e que vai estimular a saciedade no centro de controle hipotálamo-hipofisário. Então, o que é que a gente viu nos estudos? Que dava para fazer um hormônio que estimulasse isso. Então, ele vai agir no intestino estimulando isso daí. Sensação de você estar cheio direto, né? Exatamente. E aí, esse hormônio, quando ele vai lá para cima, ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, a comida passa mais tempo no seu estômago, você tem uma sensação de plenitude gástrica maior, ele diminui a velocidade que isso acontece, né? E ele traz realmente a saciedade. O problema associado a isso daí, normalmente quando a gente pega em caso clínico de fato, é porque o cara fica com aquela sensação, o cara, o almoço, fica com a sensação que tá satisfeito e não quer comer. Exatamente. Só que ele não quer comer frango, ele não quer comer macarrão, ele não quer comer carne. Porque aquilo ali pra ele não gera prazer. Ele não tem o disparo em cima daquilo. Sim. Então o que é que ele quer comer? Ah, eu tô satisfeito. Pô, mas se tu chegar com um biscoitinho, eu como. Se tu chegar com um bolinho, eu como. Se tu chegar com a pizza, eu vou passando mal, mas eu como. E às vezes é o volume, mas também a densidade calórica. Exato. Porque como esses mecanismos eles são de saciedade, se você botar uma coisa tipo um milkshake, às vezes não vai trazer uma dilatação. Cabe, né? Então é tipo os pacientes, por exemplo, bariátricos. Tem muitos pacientes que consomem líquidos de alto teor calórico. E isso forja... resultado, né? E alguns até ficam viciados, né? O pessoal que teve a recém-alta, tá fazendo a introdução alimentar com a parte de líquido. Aí já tá um pouco mais avançado. Pega um sanduíche do Big Mac, baixa no liquidificador e bebe. É porque, na verdade, é muito complexo. A gente pode passar a manhã aqui hoje falando, né, sobre drogas, sobre esse processo de tecnologia para emagrecimentos. A primeira coisa que vai ajudar muito é aquele que falou sobre ambiente. Sim. Se não tiver no canto, o cara tá tomando medicação, ou tá tentando isso aí. É não ter gente que ofereça esse biscoito, nesse processo pra pessoa poder ter esse resultado, caralho, que massa. Exatamente. Tá dando pra fluir. Como é o desmame disso aí? Mas antes do desmame, ainda sobre as drogas, é porque são diversas, né? Então, cada um vai agir em uma coisa que o médico tem que identificar de que é um dos prováveis motivos para aquela pessoa. Sobre o que eu estava falando da saciedade, às vezes ele não consegue nem comer. Então, uma das coisas que eu estava vendo que alguns médicos fazem realmente sobre o uso do GLP-1, que é o Saxenda, liraglutida, né? O semaglutida, que é o Ozempic. Victosa, que já saiu, né? Victosa, né? Era que eles aumentavam o uso da droga de uma forma para deixar na dose terapêutica, mas sem aliar com a nutrição especificamente. Então, às vezes, o paciente ele emagrecia por conta exclusivamente da droga. O que é que eu acho que é um uso mais responsável? Você fazer com que a droga ela seja uma moeda de apoio. Então, por exemplo, eu vou conseguir transformar muito mais os métodos, a mudança do estilo de vida do paciente se eu usar a droga com, por exemplo, um paciente que tem um padrão de comer muitas vezes, para fazer muitos volume. E aí eu consigo trazer mais saciedade para ele e consegue ter uma melhor adesão ao plano alimentar. Até porque não é uma parada barata, esse tipo de investimento. É sempre, volta para a história que a gente estava falando antes do tomar. Tá sempre querendo tomar alguma coisa. Literalmente não é barato mesmo. Esquece de cuidar da cabeça, esquece de fazer. Cara, tem que se preparar. Tratamento, e aí vai pro A fácil. única coisa que eu acho mais acessível, digamos assim, e democrático para você que não tem poder aquisitivo para começar a emagrecer sai do sedentarismo. A caminhada de graça, um trote de graça, um racha de graça, um vôlei de graça. Academia de parque.
academia de bate, comece a se exercitar. Vai gerar déficit calórico também. Não foque só em restringir a alimentação, não. Depois, você vai se sentindo melhor, o ambiente vai melhorando, você vai se sentindo bem com os elogios. Daí depois você se organiza e faz o esforço para tentar fazer um investimento maior para chegar lá. Mas eu ainda bato muito na tecla. Se eu fosse botar um percentual de quantas pessoas se tornaram obesas, se você puxar, foi pelo alto grau no volume de vida de sedentarismo. Quando eu falo de sedentarismo, não é aquela pessoa que bate o racho, faz uma coisa. É, tipo, qual o planejamento que tu disse que tem para um ciclo 4 anos. 4 anos? Não. Então faça só um... Eu conheço gente que botava testado na escola para não ir para aula de educação física, velho. Exato. Tá ligado? É complicado. Mas pode ter certeza que Alguém dessa mesa fazia isso. Antigamente, sinônimo de uma pessoa ativa que fazia muito treinamento, era pessoas boas, inteligentes, era ser sobrepeso e só estudioso. Você só se cuidava do intelecto. Foda-se, corpo. Hoje a gente já tá vendo que não mais. E gerava outro tipo de problema, né? Eu escutei de familiares que simplesmente, Amilcar, se tu começar a treinar o teu físico, tu vai atrofiar o teu cérebro. Eu devo ter escutado isso uma meia dúzia de vezes pra mais. Não atrofia. Não atrofia mesmo. Entendeu? Então, assim, é balela. Sempre vai ter mais gente que vai querer te criticar ou não vai te usar como o Darren falou. Vai ser uma âncora na tua vida. Quem é que tu vai dar ouvidos é quem tá disposto a te ajudar. É simples assim. Normalmente, as mães. As mães podem até não concordar contigo, mas invariavelmente elas vão querer te ajudar. O resto, Barão, azar, paciência. Tá contigo, massa. Não tá, deixa de lado. Não tem problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual arrependimento que hoje tu tem de ter perdido 62 quilos? Não ter perdido antes. E quando as pessoas disseram pra ti que tu não podia, que tu não devia, ou que ia te causar problema, que tu era chato... Cara, diversas e era diário, né? Porque Geralmente. uma das coisas que você aprende quando você tá no processo é a dizer não, né? E o principal é que você aprende a dizer é assim mesmo. Porque quando você não cede ao seu próprio gosto, acho que é o maior autocontrole que você tem. É você dizer não pra uma coisa, tipo, dizer não pra preguiça, dizer não pra vontade de comer ali um Big Mac. E a história do Darren... Isso que o Amilcar falou é muito interessante, porque geralmente eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Geralmente a nossa família protege a gente demais. Então, pelo aquele cuidado, pelo aquele amor, vou falar pelo menos pra mim, tá? Se fosse meu caso, minha mãe ia passar a mão na minha cabeça, ia falar que não precisava de tanto, que não precisava acordar tão cedo, que eu tava bonita daquele jeito. E é uma super proteção que, às vezes, ela é mais prejudicial porque ela vem com um excesso de cuidado de alguém que nos ama muito. E aí a gente precisa ter uma mentalidade muito forte do porquê que a gente faz, do porquê que a gente quer e que a nossa mãe tá fazendo por cuidado. Sim. Mas qual é o ponto principal? Ela está hoje onde eu gostaria de estar? Ela está com o corpo que eu quero alcançar? Os hábitos que hoje ela tem são hábitos que estão de acordo com o propósito de hábitos que eu quero pra mim? E é uma Então eu pergunta- entendo, agradeço o cuidado, mas, mãe, esse cuidado aqui não tá de acordo com o meu Vai objetivo. muito da questão do tempo, do ambiente. Cara, faça a pergunta pra você, seja sincero pra você. São duas, certo? O que eu ganharia, como eu me sentiria, aonde eu poderia ir se hoje eu saísse do processo de obesidade? Se eu me visse magro ou magra? O que é que eu ganharia? E hoje, o que é que pra mim é vantajoso? Essa é a pergunta. Qual o trajeto eu vou fazer? O que eu vou ter que abrir mão? Eu sou adulto. Cara, isso a gente aprende na escola. Você começa ali a se alfabetizando, a próxima série, ela já é mais difícil do que a passada. Então, para você ir para outra, você vai indo para um processo de formação. Sim. Então, hoje, se você está nesse ambiente que algumas pessoas gostam ou dizem que tem que ficar ali, eu Cuidado. digo assim, tá bom, vai para outra turma, essa aí é a galera que reprovou. Vai para outra, deixa eles reprovados, certo? Para eles o pouco tá bom. Tu quer mais e tu tem capacidade. Não se apegue a resultados medidos pelos outros. Vá o que você quer. E, de novo, cara, não vai ser fácil. Como tudo na vida. Entendeu? Tudo na vida que vem fácil parece uma coisa clichê. Desconfie, meu irmão. Desconfie, tá certo? Tá errado. Não tem condição. Sobre o que a Marília falou, eu tive muita sorte, assim. Meus pais são obesos, eu tenho uma grande história de família obesa mesmo. Mas eles sempre me estimularam a não ser, não propagar isso. Então eu sempre fui o gordinho que jogava vôlei, futebol, fazia karatê, jiu-jitsu, muay thai. Então, tipo, eu sempre fui muito ativo. Sim, Isso pelo menos deve ter segurado aí Muito, anos pode da ter minha vida. certeza. Só que o grande problema é que você, quando é um adolescente, você não tem senso de responsabilidade. sim.
Então, todo o Pessoal processo de tá maturado emagrecimento que eu ainda, né? passei ainda na vida, eu não tinha a responsabilidade de tipo, seguir isso. Não tinha a maturidade para saber que aquilo ali não era uma coisa, tipo, por fazer. Era uma coisa que eu precisava, que lá na frente ia ter muita consequência, e sempre teve. E, inclusive, a questão de autoestima, a questão de confiança, a questão de tudo. Então, é uma das coisas que eu tive sorte, porque eu sempre fui muito estimulado. E eles sempre me ajudaram muito nisso, né? Só que o grande problema é que não dá para os outros fazerem por você. Sim. Então, foi a partir do momento que eu cheguei, Frivaldo, vou fazer o plano de 6 meses. Eu vi, você tem o melhor resultado. Frivaldo, você é o teu melhor resultado. Eu voltei, todas as vezes que eu voltei, resultado. Foi o dia que eu peguei o meu dinheiro juntado, Cara, que eu o negócio cheguei lá, paguei e me comprometi a fazer. eu lembro como hoje ele chegou com a fala baixo. Realmente era um Seguro, era. comportamento inseguro, entendeu? Ele disse que ia conseguir, mas nem olhou direito no meu olho, ficou meio assim. Aí depois que ele saiu, eu pensei, mesmo, daí faz filho do ego dar certo mesmo. Porque realmente vai ser, tipo, tanto vai ser um case pra mim, como eu vou aprender, como eu vi a vontade dele e o bicho tá fazendo medicina, né, meu irmão? Então faz todo sentido do mundo a gente dar o grau aí. Se o cara passou pra medicina, Precisa o pra cara- de saúde, né? Nem pra, tipo assim, a apresentação. De assim, o meu médico é gordo, azar, mas se Ei, for inteligente... lembra do que a gente falou? É esse. O Lembra- problema é pro cara se sentir bem. E lembra do que a gente falou do perfil que, por favor, cadê vocês? Sabe quando eu precisei mudar? Eita, fazendo pelo contrário. Cara, dá pra trocar isso aqui, dá pra fazer isso aqui, comer esse treino. Sumiu. Era uma semana. Sumiu. Quando voltava, 20 quilos a menos. Toda vida, quando voltava, 18 quilos a menos. A massa magra subindo. Cara, E as fotos? e as fotos. Foi indo, não perturbava mais, recebia o protocolo, fazia e foi fazendo o que era a responsabilidade dele. Batemos 49 quilos da primeira consultoria, né? Eu olhei assim, caramba, a mente desse bicho é... É por isso que eu sempre reforço. A primeira mudança, ela é da mente. Porque chega num ponto que a gente começa, assim, né? A gente começa a querer se poupar. Ai, mas pra que isso? Então a pessoa, ela tem que ter um propósito muito... Ai, mas não precisa tanto. Ai, mas já tá tão difícil, eu tô tentando tanto. E a pessoa, ela precisa de uma mente forte pra ela conseguir. Porque, putz, é muito difícil. São hábitos de anos que você viu, no seu caso, na sua família. As principais referências de vida que você tem, a sua mãe, o seu pai dentro de casa. Por mais que eles sempre tenham te estimulado, sempre foi o normal. Então é muito difícil. A pessoa fortalecer o quanto que ela precisa fazer e diariamente em todas as abdicações ela se reforçar de que é necessário, de que é difícil, que é só mais um dia, é muito difícil. Não é. E o próprio processo da obesidade, ele te torna... ele te deixa meio que sedentário por questões naturais mesmo. Sim. Então, a obesidade, ela te traz déficits de neurotransmissores, você fica realmente como se fosse... O pessoal fala, todo obeso é preguiçoso. Não, ele se torna preguiçoso por causa Condição fisiológica. Condição fisiológica. Inflamação que altera generalizada. Os transmissores, altera... Os toxinas inflamatórias. E às vezes, você precisa emagrecer para conseguir treinar. E tem alteração de humor, tem questão de toda essa questão. Como? Literalmente é um sobrepeso no corpo. Se é um sobrepeso, tu tira, por exemplo, tu tem um carro que aguenta 1 tonelada na caçamba. Se ele tá ali com 3, 4 toneladas, por quanto tempo aquela suspensão vai suportar aquilo ali? E o motor vai consumir mais ou menos energia do que viria por lá. Faz 6 por litro, vai fazer 2. Isso é uma máquina, porra. Imagina um corpo, vai dar merda. Mas assim, pra gente... Que eu tinha prometido pra Marília, né? Até porque o papo da gente foi ver que tá... Ali ele parou ali, mas já vai bater. Bora falar sobre como é que tá, Marília, o projeto da clínica agora, o que é que vem de novidade, que vai agregar pra gente, os nossos atendimentos e pro nosso público. O que é que a gente tá almejando nessa nova ômega? O que a gente viu, certo? Por mais que as pessoas sempre achem bonito falar que... Hoje é socialmente mais aceito a gente falar que é por saúde do que por estética. Sim. É mais bonito, é mais virtuoso. Mas no final tá todo mundo buscando estética. Por mais que a saúde seja indispensável... Saúde em primeiro lugar, mas a estética não é tá dando. Até porque... Eu ia falar saúde mental. Mas vou dar um exemplo, tá? Chega uma pessoa para ser atendida por ti. E aí ela chegou lá com os exames todos alterados. Quando terminou o protocolo, os exames dela estavam todos saudáveis. Mas ela estava mais cheinha, ela estava... Enfim, tinha engordado, não estava mais cabelo nas roupas. Os exames estavam todos ok. Aí, a saúde, sabe? Então a estética ela é muito importante. E o que a gente viu? Os nossos resultados, eles são 100% pautados quando a pessoa ela entende a importância da estética. Trazendo meio que uma forma desse ecossistema, o que a gente pensou? Vamos englobar aqui na clínica tudo que é estética. Porque a gente viu que os melhores resultados são das pessoas que veem a importância disso.
Então, além dos serviços nutricionais, dos serviços agora com o médico, a gente vai trazer um novo modelo, que é de procedimento estético, certo? A gente quer que o paciente ele chegue lá e ele se sinta com um tratamento, como é o teu slogan? Dos pés à cabeça. Da cabeça aos pés. Dos pés à cabeça. E tudo que vocês imaginarem relacionado à beleza vai ter lá dentro agora. Quando a gente fala de cabeça, galera, não é só o cabelo que eu não posso nem falar, é a parte psicológica. E eu lembrei um negócio agora, é até engraçado. Não, mas existem coisas que você faz a aplicação. Não, faz a aplicação para estimular o crescimento. Cara, o do que é que a gente cabelo. vai ter lá? A gente vai ter vamos ter outros profissionais segmentos. lá trabalhando lá, como esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros que trabalham com essa parte de estética, tanto na parte do rosto como no corpo, né? Então vai ser botox, os ácidos, As hialurônicas. Exatamente. Por enquanto, só não as pequenas cirurgias. As massagens, as drenagens linfáticas, né? A gente tá vendo muita coisa, só que a gente quer fazer a pessoa entrar lá, emagrecer, ficar todo o saudável ecossistema. e ficar bonito, tá bom? Eu tô lembrando uma coisa aqui agora, foi muito engraçado. Eu atendi um cara que até tá fazendo nutrição, tá certo? Ele tinha acabado com o boy dele. Preste atenção nisso aqui. O cara tava saudável, ele tava só com a barriguinha saliente, os braços e os finos, pouquinho. Chegou pra mim, sentou e tal. Frivas, eu te procurei porque quem diz que te procura aqui consegue mudar pra ontem. Então, é um cara que entra na cabeça da galera. Eu, beleza. Velho, qual é o teu objetivo? Aí ele pegou e falou, bicho, eu queria ficar saudável porque eu tô me sentindo um pouco mal. Eu, filho da mãe. Eu, Frivaldo, a galera já deve ter falado de mim. Fala a porra do teu objetivo real. Ele, Frivaldo, viado gordo não transa, sobrevive. Eu não tenho performance em nenhum relacionamento meu. Toda vida que depois que passa a hora H, a galera não me liga mais. Então eu fui perguntar depois pra um amigo que eu fui. Acho depois, isso aqui eu ainda atendi com outra menina. O cara pegou e falou que realmente jogou na minha cara. E eu quero mudar, cara, eu preciso mudar. Eu, beleza, eu entendi, isso é verdade. Agora eu sei a sua verdade, eu sei o seu real motivo. Eu vou fazer você virar quase um ator pornô. Ele começou a rir, velho. E foi batata. Sono ruim, alimentação horrível. O cara não bebia, tá? Sua alimentação era horrível, tá certo? E o treino fofo, irmão. Treino fofo normalmente. Passou 3... Exatamente, passou... Exatamente, passaram-se 3 meses, uma mutação absurda. Quase que ele falava, vem careca. Resumindo, passou um pedacinho, ele chegou lá no segundo retorno dele, ele veio com o novo namorado dele. Cara, garotão. Entendeu? E eu falei, tu falou pra ele que tu falou pra mim, tá? Isso que a gente começou a brigar outra pessoa. Resumindo, eu cheguei e perguntei pra ele. Se tu ficasse do jeito que tu tá agora, mas tu ficasse sobrepeso, gordinho, tu queria ele também não, né, Fribas? A estética contra pra caramba, é a atração. Até casou depois. Não tá casado não. Encontrei ele um dia desse, quando o Dudu Haluco veio pra cá. Ele passou, eu só fiz nutrição por causa de você, viu? Olha aí, Dudu. Então, todos os livros dele. Foi massa pra caramba, foi legal que só. E é um cara gente boa, né? Quase que eu disse o nome dele. Um abraço. Mas é isso, cara. A gente vai mudar o patamar da Ômega pra realmente mudar a vida das pessoas. A gente tá trazendo só profissional fera. Esse cara aqui eu admiro demais. Esse aqui nem se fala. A minha Foi uma esposa... forma também que a gente viu de acelerar o processo, né? Porque a gente vai ter Exatamente. alguns procedimentos também corporais. E não só acelerar o processo, mas existem pontos do corpo que às vezes nem toda dieta e nem todo treino muda. Sim. Que são fatores mais genéticos. Então a gente pensou realmente em uma forma da pessoa ela sair de lá 100% satisfeita. Seja pelo planejamento com nutricionista, com treino, com médico, ou com coisas que o natural dela não foi capaz de suprir, né? Exatamente. Então, a gente tem que transformar. A Ômega, ela tem que ficar a nível inesquecível. Tipo, se for pra Ômega, a galera cuida da cabeça aos pés. É da Sim. cabeça, do teu corpo, te direcionam para o melhor. Tem profissionais que vivem o processo, tá certo? Imagina você ser atendido por profissionais que realmente foram selecionados por indicação para estar lá. Sim. Foram convidados a estarem no ambiente. Convidados a estar num ambiente porque a gente sabe que tem potencial. Ou seja, não é pra todo mundo. Não é para todo mundo, a gente vai se tornar uma marca mais exclusiva, de uma qualidade absurda. Literalmente vai ser uma marca que marca. Beleza? E galera, o que é que vocês gostaram desse primeiro podcast? O que é que vocês acharam? Achei excelente, é bom. Fico à disposição para voltar quantas vezes for necessário. Isso é Vai tranquilo. precisar. E aí a gente, inclusive, para fazer sabatina dos meninos depois, vamos ver se os meninos estão bons para atender também. É bom. A gente pensar, vocês escolherem quem é que a gente vai pensar para trazer, e aí a gente faz uma sabatina. Sabe o que eu pensei agora? O que, inclusive, a gente pode fazer, aproveitar, a gente pensar em algo para quem assistir esse podcast, no acompanhamento com vocês, e quando a pessoa tiver o resultado, ela volta para ser É entrevistada. uma boa. Pode ser.
Já que é o prêmio, né? Já tem 3 que Já lançamos aqui. Na T3. A gente vai fazer esse lançamento aqui. Quem assistir, marcar, compartilhar. A gente assistiu pode até fazer esse corte aqui. Quem assistir essa parte, vou dar um jeito de postar alguma coisa nos stories e responde lá o porquê que você gostaria de ser atendida por E eles por que que três. você merece? Mas venha querendo mudar. De novo, assista o podcast que você vai ver. Não vou mandar bom dia. Exatamente. E tá venha certo. disposto ou disposta a estar aqui sendo entrevistada por eles para falar como foi o processo do atendimento. Vai ser massa, vai ser assim, uma mutação absurda, beleza? Nem se preocupe que não vai ficar careca como eu. Ou será que não? Pois, galera, muito obrigado. Isso foi, a gente tá retomando esse podcast do Omega Cast agora com tudo, tá certo? A gente sempre vai estar trazendo tudo do que acontece lá na Omega pra vocês. Depois a gente vai trazer as biomédicas, as enfermeiras aqui daí pra falar sobre os procedimentos O projeto estéticos. que tá começando, O projeto né? que tá começando, tá certo? E aguardem que vai vir coisa muito nova. O espaço tá ficando perfeito, tá ficando muito bonitão, o modéstia à parte tá muito legal, tá bom? Pela arquiteta. Obrigadão, tá certo? Tamo junto. Tchau, pessoal.